prazerzaço estar aqui com vocês. E eu convoquei esse treinamento, essa conferência aqui, para poder passar um pouquinho da minha visão sobre o livro GoPro, né? Para quem não sabe, né, o livro GoPro foi escolhido aí pela liderança para ser a nossa base de todo o treinamento. Então é importantíssimo que todos estejam conectados com essa ferramenta. Vamos lá, então vamos começar. Antes de mais nada, já fiz o boas-vindas a todos aí. E agora eu queria explicar um pouquinho o que a gente vai fazer aqui nesse treinamento. E então eu gostaria que todos vocês aqui, eu espero do fundo do coração que todos vocês tenham já adquirido já esse livro, porque vai ser ferramenta indispensável para os nossos próximos, para as nossas próximas jornadas. Vai ser realmente a base, o alicerce para todas as nossas atividades, para todos os nossos treinamentos. Então, virou leitura mais do que obrigatória, falando no setor de vendas diretas. Ele é um grande estudioso, já foi um grande distribuidor, um distribuidor milionário, né? Mas que, assim como a maioria de nós, no começo da sua trajetória, passou pelas mesmas dificuldades que muitos de nós passamos, né? Ele conta passo a passo como ele conheceu, como ele foi apresentado ao marketing de rede. Ele fala que ele começou a trabalhar com a lista do pai dele e começou a convidar os contatos do pai dele. Ele não tinha nenhuma credibilidade, ele tinha apenas 23 anos de idade e nunca foi um cara muito bem sucedido e pulava de emprego em emprego. Então, foi um cara que teve muita dificuldade no começo. E ele diz que tudo mudou na vida dele dentro do marketing de rede quando ele resolveu se profissionalizar, né? Então, GoPro é para você realmente ir atrás do profissionalismo, ir atrás da profissionalização, né? E ele fala que o segredo mesmo para que a gente tenha sucesso dentro desse mercado é a gente entender que nós precisamos nos profissionalizarmos para poder atingir resultados fenomenais, né? É mais ou menos isso que ele fala na introdução desse livro, tá? Então, basicamente, eu vou falar para vocês um pouquinho do que ele diz, do que é se profissionalizar dentro desse mercado. Eu vou tentar ser objetivo, mas é claro que é um treinamento que vai ser um pouco extenso, mas eu vou tentar ser o mais dinâmico possível para que vocês possam compreender o que ele quer trazer na sua essência. Mas antes de mais nada, eu quero fazer aqui um parênteses, porque eu particularmente sempre tive um perfil de uma pessoa que sempre pregou o profissionalismo, né? Quem me conhece já há bastante tempo sabe que a maioria dos seminários que eu era convidado, eu sempre bati muito forte em a gente ter que se profissionalizar dentro desse negócio, que só ia ganhar dinheiro quem se tornasse profissional, só ia ter sucesso quem se tornasse profissional. E graças a Deus, isso foi de uma forma muito intuitiva, porque eu nunca tinha lido o GoPro. E graças a Deus, agora o GoPro veio na nossa mão dizendo exatamente isso. Se você quer ter resultados fenomenais, você vai ter que se profissionalizar. Não existe a mínima chance de ninguém aqui dessa sala ter nenhum tipo de resultado grandioso se não buscar intensamente o profissionalismo dentro dessa profissão, né? Porque ele considera o operador de marketing de rede, né, como uma profissão, como uma carreira. E enquanto você não começar a encarar isso dessa forma, você provavelmente terá uma cadeia interminável de fracassos, né? Então, para começar esse treinamento de forma bem sincera com vocês e bem honesta, qual que é o meu objetivo aqui? Eu vou passar para vocês então algumas coisas que ele fala nesse livro. Claro, vou dar algumas pinceladas com a minha opinião pessoal, mas é importante que a gente comece já abrindo o jogo com a gente que está aqui hoje. Eu queria começar esse treinamento com algumas premissas. A primeira premissa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, ó: não se faça de vítima ou de coitado e nem se ofenda. O treinamento que eu vou dar aqui para vocês hoje não é sobre nenhum de vocês, apesar de muitas coisas servirem para você. Então, não ache que tudo é pessoal. Não ache que nada do que a gente está falando aqui é pessoal. Ao contrário, a gente vai falar sobre conceitos. E eu posso te dizer que muitas vezes esses conceitos e algumas palavras até fortes que nós utilizaremos aqui pode servir para você, tá? Mas não se ofenda com isso. Não se faça de vítima, não se vitimize. O que a gente mais tem hoje, cara, é gente que se faz de vítima. Ó céus, pelo amor de Deus, gente.
A gente agora aqui vai falar a partir de agora de uma forma muito dura, dura não no sentido de ser grosseira, mas dura no sentido de ser objetiva, de falar a linguagem que a gente tem que começar a falar se todo mundo aqui quer ter resultados profissionais, tá? Segundo, realidade é realidade, isso é uma frase que ele fala dentro do livro. Encare os fatos. Vamos lá, gente, existem dois rumos que a gente pode seguir a partir de agora, o rumo certo e o rumo errado. Eu não sei se vocês até agora fizeram o rumo certo ou o rumo errado. Eu não sei quantas pessoas estão aqui nessa sala que já tiveram resultados consideráveis ou que estão se profissionalizando dentro desse negócio. Então, qual que é a proposta aqui? Que a gente aprenda junto. Eu também não sou ainda um profissional, não posso me considerar um especialista dentro desse negócio. Eu também estou a cada dia me especializando, a cada dia buscando a excelência, a cada dia aprendendo. Agora encare os fatos. Se você quer dar uma guinada na sua vida, você vai ter que se profissionalizar. Terceira coisa, ninguém aqui e nenhum dos líderes da nossa empresa, do nosso negócio, te cobra. A gente tem, graças a Deus, uma liderança muito inteligente e sensata, e ninguém fica cobrando ninguém. Só que muita gente encara algumas coisas como uma cobrança. Entendam uma coisa, pessoal, o livro, ele vai ensinar a gente, ele vai orientar, e para isso ele precisa falar muitas coisas que são verdadeiras, ele tem que falar muitas verdades. E essas verdades, às vezes, acabam machucando a gente, né? Mas se você tiver humildade para seguir o que o livro vai falar para você, você vai estar no caminho certo. Então, se você utilizar tudo que a gente vai falar para você não como uma crítica ou como uma cobrança, mas sim como alguém ou algo que está querendo o seu bem e está querendo colocar você no caminho certo, pronto. Aí sim eu tenho certeza que você vai estar no rumo certo e indo em direção ao seu sucesso, tá? E se você encarar como uma cobrança, você vai continuar dando desculpa, você vai continuar achando que o seu jeito vai funcionar e você provavelmente daqui a alguns meses vai desistir do seu negócio. É assim que funciona, não tem jeito. Um monte de gente que fica ofendida, acha que o líder está cobrando, quando na verdade a gente só está apontando o rumo. Só que muitas vezes o rumo que a gente aponta é o inverso do que você está seguindo. E isso acaba te machucando, isso acaba te indo contra algumas coisas que você está fazendo. E isso, claro, que não é legal às vezes de escutar. Só que não é cobrança, é apontar o norte. Quarto, o treinamento baseia-se no livro, mas não substitui a obrigação. É obrigação, gente. Ler o livro é obrigação, tá? Caso você queira ter sucesso. Só que eu sou assim, ó. Eu acho que qualquer coisa que a gente lê, qualquer coisa que a gente adota, a gente tem que ter senso crítico. A gente tem que criticar, a gente tem que lapidar, a gente tem que achar as coisas boas, absorver o que pra gente é útil e, óbvio, descartar aquilo que a gente não concorda. Então, toda leitura nossa tem que ser uma leitura crítica. No entanto, leia esse livro. Só que como eu sei que a maioria de todos aqui nem sequer comprou o livro ainda, eu acho que esse treinamento vai ajudar muito a capacitação de todos. Quinto, para quem quer construir um baita de um negócio, para quem quer se profissionalizar, para quem quer mudar de vida, quer mudar a vida da família, quer mudar a vida de gerações. É com esse tipo de pessoa, com esse perfil de pessoa que eu vou começar a falar a partir de agora, tá? E em sexto lugar, gente, eu acho que antes de começar o treinamento, é hora de vocês tomarem uma decisão, né? Eu tomei a minha já. Eu acredito que vocês tenham que tomar a sua. Porque o que mais existe dentro desse modelo de negócio são pessoas que se enganam. São pessoas que acham que estão fazendo, que acham que sabem, que acham que estão fazendo o suficiente, que acham, né? Só que agora é a hora da decisão. Ou vocês viram a página do passado, aprendam com os erros do passado com humildade, com serenidade, mas a partir de agora começam a escrever uma nova história, ou então vocês vão continuar sendo estatística dentro desse modelo de negócio. Então, qual que é a decisão que você tem que tomar? A primeira decisão, ou você quer ter sucesso ou você não quer ter sucesso. E não querer ter sucesso significa falhar, fracassar, né? Se você quer ter sucesso, então já vai a dica. Você vai ter que seguir as orientações desse livro e você vai ter que ralar. Você vai ter que trabalhar muito. Provavelmente muito mais do que você trabalha hoje. Agora, se você não quer ter sucesso, na boa, consome o produto, participa dos eventos, mas não alimenta a falsa expectativa. Não se engane, porque muita gente se engana achando que faz suficiente para ter sucesso. E isso é mentira. Para você ter sucesso, você tem que fazer muito mais do que você faz hoje. Acredite nisso. E, gente, vamos lá. Ele começa o livro, pessoal,
simplesmente fazendo o seguinte, de que o marketing de rede não é perfeito. É claro que não é perfeito, assim como a maioria das profissões do mundo, assim como a maioria das empresas do mundo, a maioria não, todas as empresas do mundo. Não existe uma profissão perfeita, uma carreira perfeita ou um negócio perfeito. Mas ele afirma que o marketing de rede ele pode não ser perfeito, mas ele é o melhor, tá? A gente está hoje na melhor empresa de vendas diretas do mundo, não é do Brasil, não, é do mundo que eu estou falando, né? Por que ele fala isso? Ele fala o seguinte, pô, quais são as características de uma carreira ou de uma profissão que você gostaria de ter dentro do que você faz hoje? Então, assim, qual que seria a profissão perfeita? Qual que seria a empresa perfeita para vocês? Aí ele elenca lá, pô, uma empresa que eu pudesse não ter chefe, que eu não tivesse funcionário, que eu não tivesse que acordar cedo, que eu não tivesse que bater cartão, ou que eu tivesse que trabalhar, pudesse trabalhar com meus amigos, pudesse ter liberdade de horário, pudesse ter renda ilimitada, pudesse construir renda residual. O fato é que todas as coisas, tudo que as pessoas elencam quando foram questionadas sobre quais são as características que poderiam estar numa profissão ou numa carreira ideal, todas elas fazem parte dentro do marketing de rede. Todas elas estão incluídas no marketing de rede. Então a gente afirma que, pô, você pode ter muito sucesso sendo médico? Claro que você pode, é óbvio. Tem muitas coisas boas em ser médico? É claro que tem. Mas obrigatoriamente, para você ter sucesso em sendo médico, você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você de repente acha que é importante na sua vida. Ele afirma que o marketing de rede é um negócio que pode abranger todas essas características positivas dentro de um negócio só, tá? Ele afirma também, e isso é mais do que nítido, que dentro da sua profissão, dentro do seu negócio, haverão desafios. É claro. E o maior desafio, segundo o Eric Worre, é que você vai lidar o tempo todo, até a hora que o marketing de rede se tornar a força que ele promete se tornar, porque marketing de rede é sim um negócio gigantesco, é sim um negócio que vai vir, e quando fincar de uma vez só a bandeira no Brasil, é um negócio que tende a engolir o varejo, né? É uma forma muito mais inteligente de se fazer negócio, é uma forma que te remunera por produtividade. Hoje, cada vez mais as empresas estão remunerando seus funcionários por produtividade. É uma forma que se utiliza do marketing mais eficiente, que é o marketing boca a boca. Enfim, tudo só para favor do marketing de rede. Só que até a hora que o marketing de rede se tornar uma realidade, você vai ter que lidar com ignorantes e preconceituosos o tempo todo. Então, você tem que começar a encarar isso aqui com naturalidade, gente. Você deve aceitar uma perda temporária de estima social de pessoas ignorantes. O que isso significa? E essa frase eu acho muito marcante, muito forte, inclusive. Você vai ter que encarar isso de uma forma natural, porque pessoas vão virar as costas para você. Pessoas vão te chamar de louco. Pessoas vão falar que você tomou a decisão errada. Pessoas vão falar que você está no caminho errado. Pessoas vão falar que você é a pior pessoa do mundo. Pessoas vão falar que você ficou chato. Pessoas vão falar um monte de você. Mas entenda, essas pessoas são ignorantes. Você tem uma missão de fazer os cegos enxergarem. E isso é muito difícil, gente, né? E isso é muito difícil. No entanto, entenda uma coisa. Hoje você está vendo o futuro. Antes que isso daí se torne óbvio para os outros, você está enxergando. Você é a pessoa inteligente, você quem está agindo para viver uma vida melhor. Você que vê hoje as tendências que estão do lado do marketing de rede. Hoje vocês podem dizer que vocês são pessoas de vanguarda, vocês são pioneiros. E sempre quando a gente fala de pioneirismo, as pessoas que ainda estão cegas para essa oportunidade, elas pré-julgam, elas acham que você está louco. E é o que a gente sempre fala, né? Pô, antes eu era louco para os meus amigos, hoje muitos amigos meus me chamam de visionário, né? E lá atrás eles só me criticavam. Então isso vai acontecer com todos vocês. Pessoas se afastarão de vocês, às vezes por nenhum motivo. Mas só que você tem que entender que isso é uma coisa natural dentro desse modelo de negócio. E se você não tiver disposto, talvez então o marketing de rede não seja para você. E isso é duro também que ele fala no livro, mas é a realidade. Como eu disse, algumas coisas aqui vão parecer até meio ofensivas, meio duras, mas entenda que isso é uma verdade. Se você não estiver disposto a abrir mão de uma estima social temporariamente, de pessoas que não enxergam a mesma coisa que você hoje, talvez o marketing de rede não seja para você. Talvez você deve repensar, tá? É isso aí, ó. Tem gente que já está passando por isso, né? De amigos, de familiares, de colegas de trabalho começarem a tirar sarro da gente. Isso é normal dentro desse modelo de negócio no Brasil, galera.
mas as coisas tendem a melhorar porque todas as empresas abrirão os olhos para o marketing de rede no futuro. Tudo que está acontecendo ruma a favor do marketing de rede, ok? Agora, se você estiver disposto a encarar isso com naturalidade, a encarar isso com força e com garra, e ter essa grande virtude de ser resiliente e persistente, você está no caminho certo, tá? Passado esses desafios, ele fala o seguinte, pô, tem três tipos de pessoas que trabalham com marketing de rede hoje. E quem é você? Vamos ver se alguém se identifica. A maioria das pessoas que trabalham com marketing de rede são posers. Eles chamam de posers. O que são os posers? São aquelas pessoas que entram no negócio, que se cadastram no negócio e ficam esperando que o negócio aconteça sem fazer quase nada, né? Fazem um pouquinho, apresentam para 2, 3, 4 pessoas, se não cadastrou ninguém, já sai falando que o negócio não funciona e que marketing de rede não funciona. É isso. Esses são os posers. Pessoas que entram, querem com o mínimo esforço ficar rico. Via de regra, aquela pessoa que quer recuperar seu investimento inicial em 1 mês, começar a ganhar dinheiro em 2 meses e ficar rico em 3 meses, né? E pior, sem fazer nada. Né? Quando você vai perguntar os números para essa pessoa malemar apresentou um plano de negócio, malemar vendeu uma caixa de produto. Então, né, são todas pessoas que são posers, são posudos, né? Aquelas pessoas que realmente acham que estão fazendo alguma coisa, quando na verdade não estão fazendo coisa nenhuma. E quem não faz coisa nenhuma no nosso negócio, galera, não vai receber coisa nenhuma, né? Segundo tipo de pessoas são os amadores. Né? Segundo Eric Worre, os amadores são aquelas pessoas que focam em diferentes pontos e sempre contam com a sorte. Ou seja, aquelas pessoas que, primeiro que só reclamam, né? Ah, porque será que a hora que eu entrei estava certa? Será que eu entrei cedo? Será que eu entrei cedo para poder aproveitar do pioneirismo? Ah, meu patrocinador não me dá suporte. Ah, porque, sei lá, eu não tenho transbordo. Então, muitas vezes as pessoas elas tentam justificar e dar desculpa do seu insucesso. Né? Fazem até alguma coisa, mas não fazem com o profissionalismo exigido e acham e ficam esperando que de repente apareça a sorte na frente deles para que eles possam ter sucesso. Esse também é um grupo grande de pessoas. E a minoria, né? A minoria das pessoas que hoje fazem ou trabalham dentro desse modelo de negócio que é o marketing de rede são os profissionais, né? Pouquíssimas pessoas querem se profissionalizar dentro desse negócio. Mas os profissionais são aqueles que realmente vão ter sucesso. Se você for um poser, se você for um amador, esquece. Na boa, esquece. Você não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. De amador, o mundo tá cheio. Tá? Hoje em dia, para você ter sucesso em qualquer coisa na sua vida, não só no marketing de rede, você tem que ser um bom profissional. Tá? O que é um profissional dentro desse modo de negócio? Exato, o Eric Worre fala que 80% são posers. É isso aí, Ronaldo. Foca em se especializar nas habilidades necessárias para ter sucesso. Então, um bom profissional dentro desse negócio, ele vai focar a sua atenção, vai dedicar a sua atenção em se especializar nas habilidades que o Eric Worre recomenda para um profissional dentro desse negócio. Tá? Como é que você vai ficar bom? Através de muita prática e repetição. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Ele menciona a questão das 10.000 horas, porque existe um autor que fala que nada, você nunca vai se tornar um profissional, um especialista em nada, se você não tiver pelo menos 10.000 horas de prática, 10.000 horas de trabalho constante. Se você trabalhar aí 4 horas por dia, durante 5 dias por semana, isso vai demorar 7 anos. Então, você tem que ter paciência. Não adianta que você não vai ficar rico dentro de nada que você quiser fazer na sua vida em 2 meses, em 3 meses. Não adianta, gente. Vocês vão precisar praticar. Se vocês querem se especializar, se vocês querem aproveitar de todos os benefícios que o marketing de rede pode proporcionar para a sua vida e para a vida da sua família, você vai ter que se tornar um especialista, você vai ter que se profissionalizar. É fato. Agora, a boa notícia é que durante esse processo você vai ganhar dinheiro. E vai ganhar muito dinheiro durante todo esse processo de especialização. No entanto, dê tempo ao tempo. Não queira colocar a carroça na frente dos bois, tá? Encaram como uma profissão os profissionais. Então você vai ter que encarar isso aqui como uma profissão, como uma carreira. Os profissionais inspiram as pessoas à sua volta. E isso é muito bacana. Que quanto mais profissional você vai se tornando, as pessoas começam a enxergar em você o profissional que você é, você começa a inspirar e a influenciar positivamente
a atitude dessas pessoas. E isso é muito legal, porque aí sim você vai começar a criar um time muito forte, uma equipe muito forte, tá? E como em qualquer profissão, é óbvio, se a gente está falando de profissão, você vai ter que aprender algumas habilidades, certo? Uma das coisas que mais me chamou a atenção, e ele fala disso em diversas partes do livro, e eu gostaria que vocês também prestassem atenção para isso. Todos os profissionais têm um objetivo incrível. E tem um objetivo muito diferente do que a maioria da gente tem. O nosso objetivo, em diversas atividades que a gente se propõe a fazer, é ter resultado. É cadastrar, é vender, é colocar gente na rede e etc. No entanto, ele fala que um profissional de marketing de rede tem um objetivo diferente, que é educar e informar. Ele fala que quando você muda o seu mindset para educar e informar as pessoas sobre o nosso negócio, sobre o negócio que você tem para oferecer para elas, e não de cadastrar ou de recrutar essa pessoa, o seu mindset mudando para essa forma, consequentemente, seu resultado aumenta. Porque você vai ser muito mais querido pelas pessoas, você vai fomentar muito mais relacionamentos, as pessoas vão começar a te enxergar mais como um consultor do que como um recrutador de pessoas. Então, pensem nisso. Desapeguem-se emocionalmente dos resultados. Vá atrás de educar e de informar as pessoas. Olha que interessante, galera. Pô, Cadu, mas o nosso trabalho não é cadastrar as pessoas, não é vender produto, não é cadastrar cliente e tudo mais? É claro que é. Mas se você não se cobrar tanto pelo resultado, naturalmente você vai ter mais resultados se você fizer de uma forma muito menos, talvez, agressiva. Não demonstrar tanta necessidade, não fazer de uma forma tão caçadora. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Mas de qualquer forma, gravem isso na cabeça de vocês. O nosso principal objetivo é educar e informar as pessoas sobre o nosso negócio e não cadastrar, tá? As 7 habilidades que ele menciona estão aí, né? Então, como todos os profissionais em qualquer ramo de atividades, você vai ter que se desenvolver e vai ter que desenvolver habilidades. Os médicos demoram anos para desenvolver suas habilidades. O cirurgião nem se fale. Tem que, de repente, fazer cirurgias, especialização e residência e tudo mais. O advogado, a mesma coisa. Desenvolver diversas habilidades. Dentro do nosso negócio de marketing de rede, você vai ter que desenvolver apenas 7 habilidades, segundo Eric Worre. E são essas habilidades que a gente vai começar a aplicar, colocando o GoPro como nosso sistema de treinamento. É importante dizer uma coisa que ele fala, antes de mencionar as habilidades, ele fala o seguinte. Algo que a gente já vem falando há muito tempo. Todo mundo aqui dessa sala e todo mundo da sua equipe trabalha com os mesmos produtos. Todos os produtos estão disponíveis para todo mundo. Mas teve pessoas que bateram Presidential Black Diamond sem ter, inclusive, os produtos que nós temos hoje. Tinham produtos até inferiores. A segunda coisa, todo mundo tem o mesmo plano de compensação. Não existe uma diferença de plano de compensação para quem é Y, X ou Z. Não importa, o nosso negócio ele é universal. Todo mundo tem os mesmos direitos, todo mundo tem as mesmas regras e todo mundo tem as mesmas chances. Então, se todo mundo tem os mesmos produtos, todo mundo tem o mesmo plano de compensação, a única variável dentro desse negócio é você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que focar em se especializar nessas 7 habilidades. Se pessoas tiverem um sucesso com menos produto do que a gente tem hoje, e com o mesmo plano de compensação, aliás, com um plano de compensação inferior ao que a Mint tem hoje, é porque eles desenvolveram essas habilidades melhor do que você. É isso. Porque eles trabalharam com os mesmos produtos e produtos até inferiores, eles trabalharam com um plano de compensação até inferior ao que a gente tem hoje, só que eles desenvolveram essas habilidades muito mais profundamente do que todos nós aqui nessa sala, tá? Quais são as 7 habilidades? Encontrar prospecto, convidar, apresentar o produto e o plano, fazer o follow-up, ajudar o prospecto a se tornarem consumidores ou distribuidores, que nada mais seria do que o fechamento, ajudar seu distribuidor a começar da maneira correta, que nada mais seria do que o patrocínio responsável, promover eventos, seria a 7ª habilidade. E eu quero que vocês lembrem-se bem, sempre em todos os slides, qual que é o nosso objetivo, gente? Educar e informar. O nosso objetivo principal vai passar a ser educar e informar, e não cadastrar. É claro que a educação e a informação trarão muito mais cadastro do que se o seu foco principal for cadastrar um monte de gente. Pense em se tornar um consultor e não um caçador. É o que ele fala muito mais pra frente, tá? Primeira habilidade, gente, passar de uma forma bem objetiva para vocês. Vamos lá.
A primeira habilidade é encontrar prospectos, ou seja, alimentar sua lista de contatos. Eu acho que ter uma lista é meio que obrigação mesmo, né? Não existe a possibilidade de você construir um negócio de marketing sem ter uma lista, né? Então, olha como a mudança das atividades geradoras de renda que nós tínhamos, sabe? É muito peculiar, assim, é muito pequena, né? Você vai entender que tudo que ele fala aqui nesse livro nada mais é ou nada mais são do que as atividades geradoras de renda, tá? No entanto, ele não fala que fazer uma lista. Não, a lista é obrigação. Se você não tiver uma lista, esquece. Pode parar de fazer hoje o negócio. Você está perdendo seu tempo. Agora, o que ele fala que é uma habilidade importantíssima que você vai ter que ter, não é só fazer uma lista, mas é encontrar prospectos para essa lista. E ele afirma que os posers, que são 80% das pessoas que fazem esse negócio, são aquele tipo de pessoa que tem aí uma lista mental com 6 nomes, 10 nomes, né? Eles apresentam para a maioria deles rezando, orando, pedindo a Deus para que alguém entre. No máximo, eles chamam aí mais 3, 4 pessoas direto da cabeça deles. Aí, se não dá certo, e óbvio que não vai dar certo, ele sai falando ainda que o negócio não funciona. E eu dou risada, porque depois que eu li esse livro e ele rotulou essas pessoas de posers, eu comecei, cara, a passar um flash na minha cabeça de, nossa, as milhares de posers que já passaram no nosso negócio. E hoje eu sei que são posers mesmo. E ele fala, gente, isso é normal. Pessoas são pessoas que são posers, pessoas que realmente fazem de brincadeira esse negócio, acham que entraram numa aventura e que o negócio é chamar 2, 3 pessoas para assistir uma palestra e se não deu certo ainda fala que o negócio não funciona, como se tornar um profissional fosse isso, né? A segunda, a segunda coisa que ele fala é sobre os amadores. Ele fala que os amadores têm lá uma lista escrita, até tem uma lista escrita, né? Com no máximo 100 nomes ali, ele fala. Então ele fala, pô, os amadores têm uma lista com 100 nomes, né? E são aquelas pessoas que, quando vai acabando a lista, vai começando a ficar desesperado, né? Vai começando a ficar ansioso. E aí não adianta, você pode falar o que quiser para eles, para esse tipo de pessoa, porque ele só vai ficar reclamando: ah, minha lista tá acabando, minha lista acabou, não tenho mais contato, agora é só contato frio, sniff, 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 um bando de chorão. É isso que acontece. Então, esses são os amadores, que também nunca terão sucesso dentro desse negócio. Então não pense que só por você ser amador, que você é melhor que poser, que você está numa posição melhor. Não, eu acho que o grande segredo é, independente do que você é, você tem que buscar profissionalismo. E quem que são os profissionais, então, que desenvolvem a habilidade de encontrar prospectos? São aquelas pessoas que possuem uma lista escrita e sempre que aparecem pessoas novas na sua vida, sempre que ele tem contato com alguma pessoa diferente, eles estão pegando os contatos dessa pessoa para adicionar nomes novos nessa lista. Ele fala lá que uma meta muito interessante da maioria das pessoas de sucesso dentro desse negócio, anotem aí quem estiver anotando, são 2 nomes novos na sua lista por dia, né? Então, se todo dia você estiver adicionando 2 nomes novos na sua lista, se você trabalhar com isso daí 150 dias por mês, por ano, você vai poder ter 300 nomes novos por ano na sua lista. Então, a sua lista, consequentemente, nunca vai acabar, né? Então, você está frequentemente... Gente, entendam uma coisa. Se vocês querem realmente desenvolver um negócio que vai te trazer riqueza, vai te trazer fortuna e vai mudar a vida de gerações na sua família, você vai ter que trabalhar com contato frio. Não existe essa possibilidade de você ficar rico trabalhando só com seus melhores amigos ou com seus colegas de trabalho, viu, gente? Nesse negócio é impossível. Você vai ter que aprender a trabalhar com contato frio, mais cedo ou mais tarde. Se você entrou agora, você tem muita gente que você conhece, que você tem contato. Agora, se você já está há muito tempo, você sabe que hoje o nosso foco é ter contato frio, não existe a possibilidade. Então não seja um amador de desanimar só porque sua lista acabou e você não ficou milionário, né? Você não vai ficar milionário só com a sua lista, esqueça. Você vai ter que trabalhar com contato frio, tá? Mas você vai desenvolver essa habilidade. Não acho que, porque eu não trabalho hoje, então eu tenho que sair. Não é isso, gente. Aí entenda que você vai ter que desenvolver essa habilidade para que você tenha resultados, tá? Então tem aqui alguns passos que ele menciona. Primeiro, você vai fazer uma lista com todo mundo que você conhece. Quantas pessoas, Cadu? Todos. Como assim? Todos. Todos, 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 todos os contatos que você conhece. Toda pessoa que você já teve algum relacionamento na sua vida. Até aquelas pessoas que você não gosta muito, tem que ter lá. Pessoas que você só conversou uma vez, tem que ter lá, tá? Fundamental, gente. E não prejulguem ninguém. Coloca todo mundo.
Um dia você vai trabalhar com essa pessoa, um dia você vai encontrar com essa pessoa, um dia você vai prospectar essa pessoa. Não precisa ser agora, mas ela tem que estar lá, ok? Coloque todas as pessoas que os seus prospectos conhecem. Então, sei lá, a sua irmã, de repente. A sua irmã não tem umas amiguinhas dela? Não tem as amigas da sua irmã? Coloca lá as amigas da sua irmã na sua lista. Pô, você foi um dia lá com os amigos do seu amigo jogar bola. Coloca lá os amigos do seu amigo que você foi jogar bola. Então, não só você conhece pessoas, mas os amigos dos seus amigos, provavelmente você também conhece. Ainda que você não tenha tido um relacionamento tão próximo dessas pessoas, um dia você vai chegar nelas, tá? Aumente constantemente sua lista. Sempre peça o contato de alguém que você encontra. Foi isso que eu acabei de falar. Então, encontrou com alguém pô, trocou uma ideia com alguém, atendente do banco, caixa do banco, padaria, na rua, você vai no clube, você vai na academia, pega o contato dessa pessoa. E para mim é o mais importante, seja relacionável. Gente, o nosso negócio não funciona de dentro de casa. A gente está sim construindo muitas ferramentas que vão ajudar quem quiser desenvolver o negócio através da internet. Mas o nosso negócio não se ganha dinheiro ficando em casa. Você vai ter que sair de casa, você vai ter que conhecer novos lugares, você vai ter que conhecer novas pessoas, você vai ter que se socializar, você vai ter que se relacionar com pessoas diferentes. Entenda isso. Você vai ter que fomentar novos relacionamentos. O nosso papel é conhecer mais pessoas todos os dias. Quanto mais pessoas se conhecem, o negócio nunca vai acabar, tá bom? Isso é a primeira habilidade, encontrar prospectos. A segunda habilidade que ele julga que é a mais complicada de todas é a habilidade de convidar. Então aqui vou dar umas pausazinhas para que vocês possam entender um pouco sobre essa metodologia de convite que ele aplica ou que ele sugere. Tá? Ele fala que muitas pessoas são caçadores. Então, como eu disse ali atrás, muitas pessoas, segundo o Eric Worre, eles vão atrás do prospecto como se uma presa ele fosse, né? Então você é o caçador que vai atrás da sua presa e tenta empurrar coisa para ele pô, cadastrou, não quer cadastrar? Pô, então próximo. É isso que ele menciona. E ele fala que não é essa a forma mais eficiente de fazer esse negócio, tá? Não é uma forma de você ser profissional dentro do negócio do marketing de rede. Segundo ele, a forma de você se tornar um profissional é você começar a ser visto mais como um consultor, mais como um fazendeiro, onde você ara a sua terra, onde você planta sementes, onde você cuida do seu terreno, onde você cuida do seu lote, onde você realmente se aproxima das pessoas, se relaciona das pessoas de uma forma genuína, tá? Onde você tem um objetivo, educar e informar, e não simplesmente cadastrar. Então é mudança de mindset, pessoal, é mudança de atitude. A gente precisa mudar aquela atitude que a gente já teve, eu assumo isso daí, a gente já teve isso daí muito, cara. A gente sair atrás dos nossos prospectos como se nós fôssemos presas, como se eles fossem presas, como se eles fossem as nossas caças. Quando, na verdade, nós temos que nos aproximar dessas pessoas, a gente tem que ser agradável, as pessoas têm que querer ficar perto da gente, a gente tem que tem que ser visto como um consultor, como uma pessoa que pode nos ajudar, pode nos oferecer soluções para os nossos problemas, tá? Então, como é que você vai convidar? Antes de começar a convidar qualquer pessoa, é fundamental, conforme um critério que você vai, por conhecer a pessoa, por achar, enfim, é uma pré-qualificação. Você não vai sair convidando, sair dando tiro nas suas caças, né, de qualquer jeito. É importante que você saiba o que você vai falar, para qual pessoa você vai falar. É a gente direcionar um pouco mais o nosso convite do que fazer aquele convite padrão para 100% das pessoas. Lembrem-se que a gente aprender a trabalhar mais com consumidores, com compartilhadores, com clientes preferenciais ou com pessoas que somente se interessam por praticar alguma das atividades dos nossos pilares, né? Então, para isso, a gente vai ter que selecionar esses prospectos, qualificar esses prospectos e dar um tiro certo. Inserir esses prospectos numa atividade que a gente tenha quase certeza que ele vai aceitar e que ele vai se identificar, tá? Regras do convite. Primeira, desconecte-se do resultado. Olha que interessante. Muita gente convida hoje, qual que é o meu resultado de convidar as pessoas e tudo mais? É levar na Open, é cadastrar, marcar uma apresentação. Gente, o nosso objetivo principal dentro do nosso negócio a partir de agora é educar e informar. É ser uma pessoa agradável, uma pessoa respeitosa, é a gente passar informações para a pessoa, é ensinar essas pessoas e direcionar essa pessoa para que ela tome a decisão dela. Não nada forçado, sabe? Nada negócio de empurrado.
A gente não tem que empurrar nada para ninguém. A gente tem que ajudar essa pessoa a tomar a decisão mais correta. Muitas vezes, a decisão mais correta de determinada pessoa é simplesmente se tornar uma consumidora. Muitas vezes, a decisão mais correta dessa pessoa é simplesmente praticar uma atividade física com você. Por que empurrar um combo de 1000 pontos e fazer ela trabalhar, sendo que ela não é isso que ela sempre quis, né? Ou não é o momento dela querer isso. Então, é simplesmente a gente começar a mudar um pouquinho a nossa atitude. Mas, ao mesmo tempo, quando você for convidar alguém, é fundamental que você seja você mesmo, sempre dando o melhor de si, né? É ser você mesmo, porque muita gente tenta ligar para a pessoa, tenta fazer algum contato com alguém, e tenta usar, de repente, uma palavra que nunca foi presente no seu vocabulário, ou tentar se portar de uma forma que os amigos até caçoam no telefone, né? Pô, você nunca falou sobre isso, você vai falar agora comigo? Então, seja você mesmo. O mais importante é você ser você mesmo, tá? Não tentem mudar quem você é, porque você não vai passar verdade naquilo que você vai estar querendo dizer. Então, utilize a sua forma, o seu jeito de falar, a sua linguagem, o seu vocabulário. Claro, importante. Não é para você ficar falando gíria atrás de gíria, para você ser o descoladão. Não. A gente tem que ser profissional, mas também não precisa mudar o seu jeito de ser ou a sua personalidade, ok? Tenha paixão, entusiasmo contagia. Pessoal, quando você convidar alguém, é importante que a pessoa do outro lado sinta que você está entusiasmado. A gente sempre fala, pô, vai ligar para alguém, liga andando, não liga sentado nem deitado. É importante que você ligue andando, porque a pessoa do outro lado, por incrível que pareça, existem estudos, pessoal, que falam que se você estiver falando no telefone com alguém sorrindo, a pessoa do outro lado sente que você está sorrindo, mesmo sem te ver sorrindo, tá? Então, é importante que vocês tenham isso, na mente de vocês. Vou ligar para uma pessoa para convidar para qualquer motivo, para qualquer coisa, eu tenho que ligar com muito entusiasmo, muita paixão no que eu estou fazendo. E o último, postura. Então é ser você mesmo, só que ser você mesmo com mais ousadia, com mais firmeza, com mais confiança, com mais segurança. Isso é incrível, galera. É claro que isso é uma habilidade, volto a dizer. Você vai ter que construir, você vai ter que praticar muito. É a repetição que vai fazer você ter ousadia, firmeza, postura, confiança no seu convite. Queira praticar, queira repetir várias vezes para que cada vez mais você adquira essa característica de ser uma pessoa ousada, que tem firmeza e que é muito confiante, tá? Então vamos pro convite propriamente dito, porque também não adianta nada a gente ler o GoPro e não saber aplicar dentro do que a gente vai ter que fazer a partir de agora, não é mesmo? Então, eu vou convidar, mas eu vou convidar para quê? O que é fazer um convite? Eu convido a pessoa para quê? Vamos lá. Você vai convidar as pessoas para conhecer os seus produtos ou conhecer sua oportunidade, é óbvio. Mas primeiro, antes de você apresentar o seu produto ou a sua oportunidade, a gente vem com uma proposta que está de acordo com o que o Eric Worre fala no livro dele, que antes da gente falar diretamente sobre o produto ou sobre a oportunidade, a gente vai se utilizar de uma ferramenta. A gente vai fazer com que o seu contato, o seu prospecto, tenha contato com uma ferramenta primeiro, antes de levar ele numa reunião. Isso é preferencialmente, né, gente? Mas é mais eficiente, segundo o Eric Worre, e eu posso afirmar para vocês que porque eu já estou aplicando isso daí já há alguns meses, tá? Então, antes de você convidar para a pessoa para uma oportunidade, você primeiro vai convidar essa pessoa para conhecer uma ferramenta. E qual que é essa ferramenta, Cadu, que a gente vai utilizar dentro da Mint? Um e-mail. Tem hoje, não sei se todo mundo já fuçou aí no sistema, tem hoje um e-mail padrão com um link, onde essa pessoa vai acessar esse link e vai conhecer um vídeo dos nossos 4 pilares. Então, isso facilita demais o nosso trabalho, porque se essa pessoa vê e ficou curiosa ou demonstrou interesse, poxa, já é o primeiro passo dado para a pessoa se interessar pelo negócio. Não é mais aquele negócio de levar as pessoas às cegas para conhecer o negócio. Antes você vai descobrir se ela tem o mínimo de interesse, tá? Quem que nós vamos convidar, pessoal? Olha lá que interessante. Nós vamos convidar. Se a gente pudesse resumir em uma palavra, quem que nós vamos convidar então? Todo mundo. Exatamente. É por isso que eu amo vocês, né? Nós vamos convidar todo mundo. Mas Cadu, agora não é para andar de bicicleta, pelo amor de Deus, gente. Eu falei para vocês no começo desse negócio, aliás, no começo desse treinamento, que eu tô falando com pessoas que querem construir negócio. Eu tô falando com pessoas
Todo mundo que está aqui nesse treinamento quer construir seu negócio, certo? Então, quem que nós vamos convidar? Todo mundo. Do mesmo jeito que era antes, pessoal. Pelo amor de Deus, não tem nenhuma mudança. Não é para ficar andando de bicicleta, não é para ficar abraçando uma sequoia, não é para você ficar conversando como samambaia. Não é. É para você fazer negócio. É para você convidar as pessoas. Só que qual que é a grande diferença dentro do nosso modelo? É quando convidar. Olha que interessante. Quando que nós vamos convidar essas pessoas, então? Você vai convidar a qualquer momento, porque são pessoas que você identificou que essas pessoas já têm perfil de negócio, tá? E outra coisa, as demais pessoas, quando elas demonstrarem interesse. Simples assim. Você vai utilizar a exposição de produtos com essas pessoas até a hora que elas demonstrarem interesse por conhecer o modelo de negócios. Essa é a sacada, essa é a mudança de atitude que a gente vai ter e que vai explodir o nosso negócio e vai bombar demais, já está bombando. A gente está vendo aí um tanto de coisa que já está acontecendo na rede de todo mundo. Por quê? Porque hoje a gente não é mais aquela pessoa agressiva, aquela pessoa invasiva, de ficar fazendo convite. O nosso negócio agora é a gente saber o que falar, falar a língua do prospecto e não ser invasivo e nem tentar convencer ele de nada e nem empurrar para ele nada. É claro, volto a dizer, pessoal, para ficar bem claro, se você tem, e com certeza você tem dezenas e centenas de pessoas na sua lista que possuem perfil Mint Life, pessoas que são instruídas, pessoas que são empresárias, pessoas que têm negócio próprio, pessoas que já tiveram negócio próprio, pessoas que são investidoras, pessoas que são super abertas, que são, enfim, esse tipo de pessoa você vai convidar para o negócio, não tem problema nenhum. E tem que continuar lotando o Open, só que a partir de agora, com essas outras pessoas, com os outros 95% que a gente diz, nós vamos convidar essas pessoas quando elas tiverem interesse e não sendo algo empurrado para elas, ok? O Bruno Ramos falou uma coisa muito importante, porque ferramenta não é spam, e isso na convenção foi repetido diversas vezes. Não é para você sair disparando e-mail para ninguém. Aliás, nós vamos ensinar agora como você vai fazer isso. Valeu, Brunão. A gente vai ensinar vocês como fazer isso agora para não se tornar um spam, ok? Vamos lá então, pessoal. Como que a gente vai convidar as pessoas? Esse treinamento de convite é incrível. Eu testei ele, inclusive, já venho testando ele, mas hoje eu testei e foi sensacional, tá? Primeiro, na verdade, são 7 passos de um bom convite. Ele resume o treinamento, aliás, desculpa, 8 passos. São 8 passos de um cronograma de convites, ou de um organograma de um bom convite. Ele fala que o primeiro passo, então vamos lá, pessoal, o que você vai fazer? Como é que a gente convida as pessoas? É por Facebook? Não. É por WhatsApp? Não. Como é que é o convite mais eficiente? É por telefone ou pessoalmente? Não adianta. E o Eric Worre fala isso também eu sempre bati muito na tecla nos meus treinamentos. Entendam uma coisa, as ferramentas online não substituem a pessoalidade do nosso negócio. A pessoalidade é muito mais eficiente do que as ferramentas online. Escrevam isso e gravem isso com vocês. As ferramentas elas vêm para ajudar, para auxiliar e não para substituir o contato pessoal, ok? Então, o primeiro passo de um bom convite, tenha pressa. Você ligou para a pessoa, quando você ligar para a pessoa, você vai ter que demonstrar para ela que você está com pressa ao telefone e não que você tem a vida inteira. Isso automaticamente no subconsciente da pessoa, ela vai falar, nossa, ele está com um compromisso. Ele vai trabalhar a seu favor no sentido da pessoa te valorizar por estar ligando para ela ainda com pressa, tá? E além disso, vai impedir que ela fique te questionando dezenas de coisas, né? Porque ela sabe que está com pressa, então ela não vai ser chata de ficar te perguntando muita coisa. Então a primeira coisa que você vai fazer é informar para a pessoa que está com pressa. Cadu, como é que eu posso fazer isso daí? Gente, usem as suas palavras, usem o seu método, como sejam vocês mesmos. Um exemplo, pô, José, eu estou entrando numa reunião, por isso eu vou falar rápido com você. É isso, é simples, demonstrar pressa no telefone. O passo número 2 é você elogiar o prospecto. Isso quebra todo o prospecto, isso quebra gelo, isso faz com que o prospecto abra o coração, abra os ouvidos, abra a cabeça para você, tá? Então, elogiar o prospecto é fundamental. Então, fala pro cara e faz um elogio, elogie o prospecto e faça um elogio sincero, galera.
Não adianta você poder, um cara que é super tímido, você falar, pô, você é um cara super extrovertido, porque não vai cair bem você falar um negócio desse, que não tem nada a ver com a pessoa, né? Então faça um elogio sincero. Chega pra pessoa que você acredita que seja muito inteligente, de repente seu chefe, sei lá, né? Uma pessoa que você respeita muito, fala, cara, eu tô entrando numa reunião, vou falar rapidinho com você, tá? Como você é uma pessoa inteligente, que eu admiro muito, eu te liguei pra... É isso. Elogiar a pessoa de uma forma sincera vai abrir as portas para você poder convidar essa pessoa, ok? Então, passo número 1, tenha pressa, ou demonstre pressa. Passo número 2, elogie o prospecto, tá? Passo número 3, convide. É aqui que você vai fazer o seu convite, ok? Mas, Cadu, como é que eu faço esse convite? Tem 3 formas de você fazer esse convite, segundo Eric Worre. A primeira forma é uma abordagem direta. Como assim abordagem direta? Você já oferece algo para a pessoa, você já fala algo direcionado diretamente para a pessoa. É o que eu já postei alguns vídeos de treinamento, eu fazia uma abordagem direta nos meus vídeos de treinamento. O que eu fazia para a pessoa? Eu falava assim, ó, cara, você é uma pessoa muito inteligente, eu admiro demais você, por isso que eu te liguei. Eu tô com um negócio novo e eu queria te fazer uma proposta. Então, o que eu queria dizer com isso? Eu tenho algo a oferecer para a pessoa, é diretamente para ela. Eu faço um convite voltado para a pessoa. E o que eu sempre usei, que me deu muito resultado, foi a palavra proposta. Eu tenho uma proposta para te fazer, tá? Tem a abordagem indireta. A abordagem indireta é quando você, via de regra, não fala diretamente que você quer convidar ou tem algo para oferecer para ele, mas quando você quer, de repente, uma consulta daquela pessoa, uma opinião daquela pessoa. Para você, aquela opinião daquela pessoa é importante. Que você, na verdade, não está oferecendo nada para ele, está falando sobre indiretamente alguma coisa. Então, muita gente utiliza e também tem tido muito resultado, aquele velho convite que sempre funciona. Cara, eu tô começando a empreender num negócio novo aí, e você, por ser uma pessoa que é muito inteligente, que eu admiro demais, eu queria sentar para ouvir sua opinião sobre esse modelo de negócio novo. Quando é que, né? Então isso aí sempre funciona. Pedir a opinião da pessoa, a pessoa se sente importante. É difícil ela te falar não num convite desse. E a abordagem, segundo Eric Worre, super indireta, né? Então aquela pessoa que você não fala com ela, você não oferece nada diretamente para ela, você não pede a opinião dela, só que na verdade você fala com ela só para poder pedir uma indicação. Então, cara, eu tô com um negócio novo que está explodindo aí. Você não teria ninguém para me indicar que de repente queira fazer uma parceria comigo? Nossa senhora, a pessoa que é curiosa fica maluca com esse tipo de convite. Então, são esses 3 modelos de convite que a gente mais utiliza: abordagem direta, abordagem indireta e abordagem super indireta, tá? O que vai acontecer, gente? Qualquer uma dessas 3 formas que você vai utilizar, você vai ter que, óbvio, decifrar para qual pessoa você vai utilizar determinada abordagem, né? Funciona com todo mundo determinada abordagem? Funciona, só que a eficiência diminui para algumas e aumenta para outras, né? Normalmente a abordagem indireta é aquela que é a mais universal, é a que funciona para mais pessoas, né? Só que eu acredito que com algumas pessoas você possa fazer abordagem direta. E algumas pessoas você tem que fazer abordagem super indireta, tá? Então funciona, mas funciona assim, tá, pessoal? Mas depois que você convidar, o que a pessoa normalmente fala? Pô, legal, tem interesse e tal. Mas independente, lembre-se que você não convidou ela para assistir nada, para ir em lugar nenhum ainda. O que você vai fazer para essa pessoa? Você vai usar o passo número 4, que é uma técnica muito legal e que funciona, pessoal. Se eu, você, gravem isso. Se eu, você. E como é que eu estou utilizando isso dentro do meu negócio? Pô, legal, você tem um negócio novo para. Você está começando um negócio novo, você queria minha opinião? Sim. Se eu te mandasse um e-mail, você leria? É simples. Se eu te mandasse um e-mail com algumas informações, você leria esse e-mail? Simples assim. Vou repetir, pessoal. Eu tô com um negócio novo, eu queria saber sua opinião. Se eu te mandasse um e-mail, você leria ele? Incrível. Simples assim. E o que você vai fazer nesse momento? Você tem a ferramenta EO Black. Você tem lá o convite, o e-mail do convite padrão. Você vai poder mandar e disparar esse e-mail padronizado, onde ele vai ter acesso a todo. Então, viram como, se você fizer esse passo a passo, não vai virar spam? Você simplesmente vai mandar esse e-mail única e exclusivamente para as pessoas que disserem sim, pode me mandar esse e-mail que eu vou dar uma olhada. É isso. Você não vai ficar mandando para todo mundo à torta e à direito. Você vai mandar o e-mail para as pessoas que responderem para você depois desse passo 4.
Pô, se eu te mandar um e-mail, você leria? Sim, eu leria esse e-mail. E aí sim você vai disparar esse e-mail, tá? Mas daí nós vamos pro passo 5. Vamos lá. Você vai ter que conseguir um compromisso de tempo com essa pessoa. Então, depois que você falou, se eu te mandar um e-mail, você leria? Ele vai falar sim. Aí o que você vai falar para ele? Quando você acha que você vai ter lido esse e-mail, então? Mas, Cadu, não é bom fixar uma data? Não, deixa a pessoa buscar na cabeça dela uma agenda própria para ela, tá? Então consiga o compromisso de tempo dessa pessoa. E se ela disser para você uma data, ela está se comprometendo. Foi ela que disse para você, não foi você que impôs para ela uma data limite para ela ler, tá? Então, o passo número 5 é conseguir dessa pessoa compromisso de tempo. Cara, tô com um negócio novo, eu queria saber sua opinião. Se eu te mandasse um e-mail, você leria? Pô, sim, eu leria. E quando que você acha que você pode ler esse e-mail? Ah, eu posso ler isso aí na quinta-feira, sei lá. O passo número 6 entra aí. Então, se eu te ligar na sexta-feira, você com certeza terá lido esse e-mail, certo? Simples assim. Jean, depois a gente tira as dúvidas, tá? Então, o passo número 6 é você confirmar o compromisso de ter. Mas, Cadu, precisa, cara, precisa. Porque a gente vai entrar num negócio psicológico de você tirar da pessoa 3 sims, tá? Quanto mais sim você tira da pessoa, mais chance você tem da pessoa realmente ler o seu e-mail, né? Então, vamos lá. Vou fazer de novo, pessoal. José, tô com um pouquinho de pressa. Tô entrando numa reunião aqui e eu vou falar rapidinho, ok? Bom, ok. Cara, você sabe que você é um cara que eu considero demais, você é um cara que você é muito inteligente, para mim sempre foi uma referência. Eu tô com um negócio novo, tô trazendo um negócio novo aqui pro Brasil e eu queria muito saber sua opinião. Você acha que se eu te mandar um e-mail, você leria? Com algumas informações mais complementares? Pô, Cadu, claro que eu leria. E quando é que você acha que você consegue ler esse e-mail? Pô, sei lá, na quinta-feira, talvez. Então, se eu te ligar na sexta, você já vai ter lido, né? Pô, já vou ter lido sim. Olha que incrível, galera. Ele já falou sim, 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 sim. Então, o passo número 7 nesse sentido é para você agendar a próxima ligação. Só que você vai deixar de novo a cabeça do cara funcionar. Bom, então se eu vou te ligar na sexta, que horário que é melhor para você para eu te ligar? O cara vai te falar, sei lá, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas, meia-noite. Então, beleza, então, eu te ligo à meia-noite na sexta-feira, falou? Aí um abraço. Pronto, acabou, né? Então, olha que interessante todo o sisteminha que foi criado por um convite. E vejam que quando você pega a prática nisso aqui, o convite fica muito rápido, pessoal. O convite não demora mais do que 30 segundos, tá? Em qual número? Eu pedi o número para ele para ligar, mas via de regra você vai ter o número para poder ligar para ele, né? Mas enfim, vou fazer de novo, galera, para que vocês possam pegar aí o sentido do negócio, tá? A linha do convite. Ô, José, aqui é o Cadu, tudo bem, José? Pô, beleza, Cadu, e você? Cara, tudo bem. Tô entrando numa reunião, preciso falar rapidinho que eu tô com um pouquinho de pressa. É o seguinte, cara, sabe que eu sempre te considerei um cara muito inteligente, uma referência para mim. E eu tô trazendo um negócio novo aqui pro Brasil e eu queria muito saber sua opinião. Se eu te mandar um e-mail com algumas informações, você leria? Pô, Cadu, claro que eu leria, cara, sem problema nenhum. Ótimo. Quando é que você acha que você consegue ler esse e-mail, José? Pô, Cadu, eu consigo ler esse e-mail no sábado só, cara. Tô cheio de coisa pra fazer. Não, sem problema nenhum. Se eu te ligar no domingo, você já vai ter lido esse e-mail então, né? Pô, já vou ter lido sim, Cadu. Ótimo. Que horas que eu posso te ligar no domingo? Pô, me liga na hora do almoço. Ah, então fechou então. Domingo eu te ligo na hora do almoço. Um abraço, meu irmão. Acabou. Demorou aí 30, 40 segundos. Simples assim. E, gente, você não tá convidando o cara para ir numa Open, você não tá convidando o cara. Você vai fazer uma triagem. Você vai começar a fazer esse cara ter exposição à sua marca. Você vai fazer essa pessoa começar a entender o que você faz. Sem ser aquele negócio, ó, vamos na Open, vou. Aí chegou lá, não quero. Então tá bom, tchau. Você vai começar aos poucos trabalhando com esse prospecto. Olha que interessante, galera. Eu achei isso fenomenal e ainda mais se aplicado e trazido esse conceito para o nosso sistema El Black, porque a ferramenta já está pronta. Agora é a gente começar a colocar em prática. Então aqui vai uma dica para vocês agora de Cadu Pimentel. Galera, pelo amor de Deus, faz forte esse negócio. Coloca essa roda para girar desde hoje. Não espera amanhã, não espera ficar bom. Galera, põe essa roda para girar desde agora. Gente, a sua lista de contato começou do zero. Ninguém faz a roda girar com muita força, tá?
Porque se vocês seguirem esse passo a passo, não tem o que... Galera, todo mundo vai receber um e-mail e o interesse vai ser despertado nas pessoas. Não esperem que a maioria das pessoas vai ligar para você no dia seguinte, opa, eu quero me cadastrar. Porque não, isso não vai acontecer. Só que você está colocando muitas pessoas da sua lista de contatos expostas à sua marca. Isso é o fundamental nesse primeiro momento. Vamos lá. Depois de convidar, apresentar o produto e a oportunidade. Coisas importantíssimas na hora que você vai fazer uma apresentação sobre o produto ou sobre a oportunidade. Apresentar o plano, pessoal. Apresentar o produto ou a oportunidade significa o quê, Cadu? Apresentar o plano, ok? Vamos lá. Paixão, entusiasmo e crença. Fale com paixão, fale com brilho nos olhos. Não adianta você apresentar o plano. Eu vejo muita gente que é muito técnico, que é muito bom, mas não adianta, não brilha os olhos na hora que apresenta o plano. A gente brinca até que é gente que é muito gelada. Não, cara, tem que brilhar os olhos, tem que falar sobre o sonho, tem que vender a coisa boa, tem que fazer essa pessoa se apaixonar por aquilo que você está falando. É isso que faz a pessoa acreditar naquilo que você está vendendo, tá? E entenda uma coisa, que você não é o centro das atenções. Você não tem que falar que você é isso, que você fez aquilo, que você vai fazer aquilo outro, que você. Não é você. Você vai fazer as ferramentas trabalharem a seu favor. Vídeo, site, apresentação, o PPT lá, os produtos, eventos, depoimentos dos seus parceiros, enfim, entenda que é um conjunto de coisas que faz com que esse seu prospecto entenda e goste daquilo que você está vendo, e não você, tá? Então faz com que as ferramentas trabalhem ao seu favor, faz com que os produtos trabalhem para você, faz com que os produtos cativem as pessoas, como os nossos produtos sempre cativaram, tá? Uma coisa importante que ele fala no livro sobre apresentar o plano, ele usa a seguinte frase: quem segura o microfone segura o dinheiro. E ele fala que ele acredita muito nisso. Ah, Cadu, mas eu morro de medo de falar em público. Fique tranquilo, isso daí é uma habilidade, você vai desenvolver. E ele fala que ele mesmo também tinha medo de falar em público. Então, como é que ele começou? Uma vez que ele sempre teve medo de falar em público, como é que ele começou a quebrar esse medo aos poucos? É simples. Ele começou com um depoimento muito rápido nas reuniões, onde ele começou a contar a sua história. Então, aqui a dica. Você tem medo de falar em público? Começa com um pequeno depoimento numa reunião caseira, de repente, né? Fala um pouquinho sobre o seu passado, fala o que você gostava, o que você não gostava do seu passado, aonde que o marketing de rede entrou na sua história e o que você está pensando para o futuro agora, que essa ferramenta trouxe para você, que a Mint trouxe para você. Então é simples, contar um pouquinho da sua história, gente. Todo mundo sabe contar a sua própria história, né? É só agora você ter essa iniciativa de você ir na frente das pessoas e contar um pouquinho da sua história, que é muito simples. Treine as apresentações. Então você tem que estar preparado. Prepare-se para apresentar o plano. Pessoal, pelo amor de Deus, não existe a mínima chance de você ser ninguém dentro desse mercado se você não for uma pessoa que apresenta plano. Você tem que apresentar o plano. Você não pode depender de alguém que apresente para você. Então você tem que treinar a apresentação. Pô, pega no YouTube, então grava a apresentação dos diamantes, pega aquela que você mais se identifica ou aquelas que você mais se identifica, escreve, escuta e escreve, escuta e escreve, escuta e escreve, vai gravando, vai treinando, vai se aprimorando e depois você vai gravando a sua própria apresentação. E aí você vai corrigindo aquilo que você não gostou muito, vai inserindo alguma frase que você acha que é de efeito, se prepara para fazer a apresentação, gente. É fundamental isso, galera. E posso te falar uma coisa, na boa? Muita gente que não gostava de palco, a hora que sobe no palco e sente aquela energia, se apaixona pelo microfone. E quando você se apaixonou pelo microfone, quando você se apaixonou pelo palco, galera, um abraço. Você vai querer ter aquela vontade maluca de querer apresentar o plano todo dia. De você querer fazer a open da sua cidade toda vez. De você querer fazer a caseira todo dia. Desculpem. Então, queiram muito isso. E tenha iniciativa, gente. Tenha atitude. Sobe no palco e faz. Não precisa ser perfeito a primeira vez. Muito pelo contrário. Lembrem-se que no começo, o segundo ou terceiro slide que eu mostrei nesse treinamento, para você se tornar um profissional, você vai ter que praticar. É a repetição. Ok? Vamos lá para o próximo, então. A quarta habilidade, segundo Eric Worre, é fazer o follow-up. E, gente, como a gente perde pessoas por não fazer um follow-up de resultado, né? Um follow-up com excelência, né? Porque a gente muitas vezes também duplicou. Não quer, então tá bom, tchau e benção, né? Próximo. Então, fazer um follow-up é algo muito importante dentro do nosso negócio, dentro do marketing de rede,
Porque a gente não vai, via de regra, expor diretamente, ou a maioria das pessoas, direto a uma apresentação, a uma Open. Ela vai ter necessariamente que passar por algumas exposições antes de ir para uma Open, tá? É claro que você pode convidar pessoas direto para ir numa Open, ok? Não é excludente uma coisa da outra. Mas é claro que a maioria das pessoas agora terão alguma exposição antes de ir para uma Open. Então você vai ter que estar em constante acompanhamento com o seu prospecto. Você vai ter que estar fazendo um trabalho de follow-up com ele sempre e contínuo. Inclusive na Eu Black, vocês vão ver lá quando vocês forem mexer na sua lista, que você pode exportar a sua lista do Facebook, construir sua lista e depois selecionar um grupo de pessoas que você pode considerar sua lista viva, que é aquela lista que você está trabalhando, é aquela lista que você está fazendo follow-up, é aquela lista de pessoas que você está acompanhando. Então selecionar lá da sua lista de, sei lá, de 1000 nomes, selecionar 50 nomes que você vai começar a fazer ligações, a disparar e-mail e a fazer um follow-up, tá? Conceitos de follow-up. Primeiro, faça o que você disse que faria. Você marcou de ligar para a pessoa? Liga. Você marcou de se encontrar? Se encontre, não desmarque. Faça o que você disse que faria. Fundamental num follow-up, para que você não quebre uma das principais coisas, que é a confiança no nosso negócio, tá? E vai ter ferramenta de fechamento e follow-up na apresentação também. Na El Black também, com certeza. Né? Então imagina a hora que a gente conseguir, daqui 1 ano, daqui 2 anos, o que a ferramenta não vai nos auxiliar em gerenciar todo o nosso trabalho, as nossas atividades. Né? B, o único motivo para você fazer uma apresentação é agendar a próxima. Cara, quando eu escutei, ou quando eu li isso daí na versão em inglês do livro que eu estava lendo há 4, 5 meses atrás, eu fiquei maluco. Falei, mas peraí, então eu agendo uma apresentação, o cara vai e depois eu tenho que agendar uma próxima, é esse meu objetivo? Não é bem assim, propriamente dito. Na verdade, eu acho que fica um pouco mais, um pouco melhor para vocês poderem entender. Não é uma apresentação em si. Também pode ser uma próxima Open, uma próxima caseira, uma próxima reunião, enfim. Mas principalmente uma próxima exposição, né? Então, porque muitas vezes você primeiro vai expor essa pessoa ao e-mail, por exemplo. Ou, de repente, expor essa pessoa ao produto. O e-mail apresentação vai sair em breve, pessoal. Então, nada mais é fazer um follow-up para que ela tenha uma próxima exposição à marca. Uma próxima exposição à marca, uma próxima exposição à marca. Que às vezes vai ser com outro produto, às vezes vai ser com uma venda, às vezes vai ser como um cliente preferencial, às vezes vai ser conhecer o plano de negócios, às vezes vai ser ir numa degustação, às vezes vai ser ir numa atividade Mint Moment, às vezes vai ser ir em mais uma atividade Mint Fit. Entenderam? É um conjunto de exposições à marca que a gente vai fazer com que essa pessoa tenha. O único motivo, então, para fazer uma apresentação ou uma exposição é agendar a próxima, né? Então, perguntar sempre para a pessoa do que ela mais gostou. E a partir daí você vai poder agendar uma próxima exposição, ou sobre o produto, ou a oportunidade, ou qualquer uma das atividades que a gente vai ter. Né? Então, pô, se o cara foi jogar bola com você, pô, você gostou da galera? O que você mais gostou aqui? Pô, galera, super ambiente legal, hein, meu? Pô, vamos de novo, vamos vir aqui no sábado que vem pra gente jogar bola. Pô, toma aqui um energético. Pronto, né? O cara tomou, pô, irado esse energético, hein, cara, pô, semana que vem eu trago aqui, você não quer que eu trago um fardinho pra você? Eu trago mais um pra você experimentar. E vai fazendo essa pessoa de uma forma natural ser exposta cada vez com mais frequência à marca Mint, tá? Segundo o Eric Worre, a gente tem que ter de 4 a 6 exposições para que a média da pessoa queira se cadastrar. Então, não é 4 a 6 opens, tá? É 4 a 6 exposições à marca. Então, a maioria das pessoas hoje vai ter o primeiro contato com a marca ou através de um produto ou através de um e-mail que a gente vai mandar para as pessoas. Né? Então, seria a primeira exposição. Logo em seguida, seria uma atividade. Depois você vai ser convidado para uma reunião individual, para você poder bater um papo. Depois você vai convidar essa pessoa para uma caseira. Às vezes você vai convidar direto para uma Open. Depois vai marcar para ela de sentar um papo, fazer um fechamento. Então, são diversas exposições que você vai fazer com que essa pessoa possa ter a marca para ela poder se cadastrar. No entanto, galera, olha que interessante. Ai, Cadu, legal, cara. Essa forma eu particularmente achei incrível, né? A gente aplicar isso tudo. Mas, galera, não adianta você fazer isso aqui de grão em grão. Primeira coisa. Não adianta você fazer isso aqui com uma pessoa por mês. Porque senão, cara, esquece, você não vai conseguir, nunca conseguir nada no seu negócio, na sua trajetória. Você precisa colocar muitas pessoas em exposições diretas.
Você precisa ter um universo de grandes pessoas, um universo grande de pessoas, tendo exposição ao mesmo tempo com a sua marca. Você não pode trabalhar com uma pessoa só por vez, gente. Entenda isso. Todo mundo está prestando atenção, pelo amor de Deus. Senão você vai ficar patinando, tá? Você não pode ter uma pessoa por vez tendo contato com a marca. Você tem que ter um universo grande de pessoas tendo contato com a sua marca, ok? E a segunda coisa, você tem que condensar as exposições para ter melhor resultado. Ou seja, você não pode deixar que uma pessoa tenha uma exposição hoje à marca e venha ter a próxima exposição daqui a um mês. E depois a próxima exposição daqui 6 meses. Se não esquece, cada vez que você demora um tempo, começa do zero com essa pessoa, tá? Então você tem que, poxa, chama o cara para jogar bola no sábado, você já vai ver se ele gostou, vai dar um produto para ele, você vai ver se ele gostou. Pô, gostou do produto? Puta, adorei o produto, cara. Então, é da minha empresa e tal. Nossa, mas você quer mais? Vamos jogar bola de novo no próximo sábado? Eu trago um fardinho para você. Ótimo, você vai lá, de repente faz uma venda no próximo sábado. Nossa, adorei isso aqui, cara. O que acontece? E você vai descobrindo o interesse da pessoa, né? Como é que funciona isso aqui? Pô, cara, hoje aqui é dia de futebol, a gente tá batendo papo. Vamos marcar uma reunião, a gente bate um papo, toma um café essa semana, ok? Ok. Marca uma reunião com esse cara. Ou então usa o convite, né? Usa a nossa forma de convite. Cara, você é um cara que de repente teria muito potencial mesmo. Se eu te mandar um e-mail, me passa o seu e-mail. Se eu te mandar um e-mail, você veria? Pô, veria. Que dia dessa semana você veria? Ah, veria talvez na terça-feira. Então, na quarta-feira significa que você já vai ter visto esse e-mail, certo? Certo. Quarta-feira eu vou ter lido esse e-mail. Então, eu vou te ligar na quinta-feira, pode ser? Pode. Quinta-feira, então, me liga na quinta-feira. Que hora fica bom pra você? Pô, pra mim fica bom, sei lá, 6 horas. Então, às 6 horas na quinta-feira eu te ligo. Pronto. Fez mais uma exposição à marca. Vai ligar pro cara. Pô, gostou disso que você viu? Nossa, velho, adorei o negócio. Nossa, bacana, me instigou a curiosidade. Não tem como você me explicar melhor? Claro que tem. Vamos marcar um café, vamos tomar um café. Que dia que fica bom pra você? Tal. E vai fazendo o trabalho com essa pessoa, gente. É simples assim. Vai fazendo o trabalho com essa pessoa de acompanhamento, de follow-up, tá? Mas faça isso num curto espaço de tempo. Que quanto mais longe essa pessoa tiver da marca, mais fria ela vai voltar a ficar. E aí, se você deixar ela esfriar, ela vai esfriar. E você vai ter que começar tudo de novo o trabalho com ela, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as perguntas e objeções. E uma coisa legal sobre perguntas e objeções que ele fala é que, gente, fiquem tranquilos. Porque as perguntas e objeções são sempre as mesmas. Então você vai, hoje você vai informar, ajudar, guiar essa pessoa para ela tomar a decisão dela. E sempre comecem com aquela velha pergunta: do que você mais gostou? Do que você mais gostou? Do que você mais gostou? Porque ela vai te falar: gostei muito dos produtos. Pronto, você vai se pegar a linha do produto, cara. Pô, gostei mais do negócio, incrível, né? Pô, você vai pegar a linha do negócio. Pô, gostei mais do projeto More. Pô, você vai pegar a linha do projeto More. É isso. E aí você vai aos poucos perguntando e ajudando ela a tomar a sua decisão, ok? E óbvio, sempre que ela tiver alguma objeção, você vai sempre se colocar no lugar da pessoa. Pô, sabia que eu, lá atrás também, quando eu comecei, eu estava sem dinheiro, mas eu precisava tomar uma decisão, cara, eu precisava sair daquela situação, porque se eu não tinha dinheiro naquele momento, eu também não ia ter depois de 2 anos, depois de 5 anos, e aí eu resolvi começar. E olha, graças a Deus tá dando certo, viu? Tá sendo incrível para mim. Eu acredito que você também possa sair dessa. Eu vou estar do seu lado. Então, olha como é muito mais. Pô, não dá vontade de abraçar uma pessoa que fica assim com você? Então, é essa a intenção que a gente tem que ter, para a gente poder confortar as pessoas diante dessas objeções. E não confrontá-las, mas confortá-las, ok? Fechamento. Nada mais é do que guiar o seu prospecto aí sim para uma decisão. Chave do sucesso de um fechamento: boa postura e pergunta certa. Boa postura e perguntas certas. De novo, perguntas, pessoal. Não é ser um falastrão. É você perguntar. É você perguntar e ir conduzindo as pessoas com outras perguntas. Ok? Desapegue emocionalmente do resultado. Olha, de novo ele fala isso, gente. Porque muita gente na hora do fechamento até treme as pernas implorando pro cara cadastrar. Pô, eu queria muito que você fizesse esse negócio. Nossa, ia ser muito bom se você entrasse. Nossa, entra agora. Nossa, cadastra. Pelo amor de Deus, você não pode, não se apega ao resultado. Quem vai dizer sim é ela, de uma forma natural. Você vai ver que quando você ficar bom nisso aqui, galera, você não vai ficar mais implorando quase para as pessoas cadastrarem. Elas vão vir atrás de você para cadastrar, porque vai chegar o momento delas cadastrarem. Elas vão se convencer que aquilo para elas vai ser bom. E aí sim, a pessoa cadastra e nunca mais sai, tá? Segunda dica para um bom fechamento: seja confiante, tá? Terceiro, promova a si mesmo. Como assim, Cadu? Pô, confiança, gente, é autoconfiança, é você bater no peito e falar: cara, você tem a mim. A gente vai estar junto nessa jornada. Eu tô do seu lado. Sabe?
Isso que é legal. A pessoa sente em você uma confiança, uma segurança muito grande. E além disso tudo, ela passa por ela aquele pensamento que fala: nossa, cara, esse cara vai arrebentar e se eu não for junto com ele, né? Então tenha confiança e fale para as pessoas que você é bom e que você vai fazer o negócio arrebentar, tá? Esteja sempre preparado com materiais e com produtos. Então, sempre, pessoal, ficha de cadastro, folder, folder de produto, o computador, notebook, tablet, para poder mostrar, de repente, o Black, escritório virtual, produtos gelados para que a pessoa possa consumir, né? Tabela de produtos, tabela de preços, enfim, todos os materiais indispensáveis para que você possa fazer um bom fechamento, tá? E, de novo, ele fala, faça perguntas e seja um bom ouvinte. Faça perguntas e seja um bom ouvinte, ok? Utilize novamente aquela velha pergunta: do que você mais gostou? Seu prospecto vai dar pistas para vocês se eles vão querer ser um consumidor ou um distribuidor. E a partir dessa resposta que ele te dá, você vai conduzir para o que é melhor para ele. Pô, se o cara falou: o que você mais gostou? Cara, gostei mais do produto, o energético é incrível, né? Tudo bem, mas se você acha que para você consumir ou para você revender? Não, acho que para consumir, cara, porque eu pratico esporte. Nossa, vem aqui que eu vou te mostrar então as formas que você pode comprar, porque se você comprar uma quantidade melhor de energético ou maior de energético, ele chega para você num preço muito top, cara. Dá para chegar a 4,80 esse energético. Ô, louco! Então você já conduziu para aquilo que ele falou para você que ele quer, cara. Não é aquele negócio: pô, você gostou do energético? Gostei. Cara, então por que você não compra um combo de 1.000 pontos? E aí você vai ter energético pra caramba, pra você poder tomar, pra você poder vender. Não, ele não tá falando de combo de 1.000 pontos. Ele tá falando que ele gostou do energético. Então você vai falar com ele sobre o energético e ele falou que gostou de consumir o energético. Então você vai mostrar para ele qual é a melhor forma dele comprar esse energético. Cara, se quiser comprar de mim, o preço é tal. Se quiser comprar direto do site, tem 10% de desconto com frete grátis. Se você comprar maior quantidade, vai vir mais barato. Se comprar menor quantidade, vem mais barato, vem menos barato, vai mais caro. Enfim, você vai poder mostrar para ele todos os leques de opções que ele tem direcionado para aquilo que ele quer, tá? Leia, gente, leia as páginas, ó, 111 a 113, que nas páginas do GoPro, ele faz um negócio muito bacana, mais uma técnica que ele gosta de utilizar, que é o fechamento das 4 perguntas. Então ele faz 4 perguntas para os prospectos, tirando desse prospecto para poder conduzir esse prospecto para um sim final, né? Então ele conduz esse prospecto de uma maneira muito inteligente, para que no final ele tire do prospecto: ó, beleza, a gente tem um trato, vamos fazer negócio, tá? Leia então as páginas 111 a 113. Mas o mais importante é o conceito, é que vocês entendam como vocês têm que fazer. Você tem que ter postura e fazer pergunta certa. Isso é o mais importante, e conduzir o seu prospecto para uma decisão que ele quer tomar, e não que você quer tomar por ele, ok? Vamos lá. Sexto, patrocínio responsável. Nada mais é do que você ajudar o seu patrocinado a começar da maneira correta. Gente, patrocínio responsável já tinha no nosso negócio, a gente vai continuar tendo. Você vai seguir dando suporte para aquele seu novo distribuidor. Uma coisa bem legal que ele fala no livro, que ele sugere que a gente faça no livro, é uma entrevista de planejamento. Ou seja, você cadastrou um novo distribuidor, você vai sentar com esse distribuidor para poder conversar com ele. Você vai sentar com esse distribuidor, independente do treinamento ou não que você vai dar logo em seguida, que a gente vai ter um treinamento também para quem acabou de entrar. É importante que você sente com ele e coloque os pratos limpos, sabe? Coloque as coisas na mesa, para que você cada vez mais possa se tornar independente dos seus novos distribuidores. Porque a gente não fala sempre que o segredo do nosso negócio é cadastrar, envolver e desenvolver? Cadastrar, envolver e desenvolver. Tem muita gente que cadastra, tem muita gente até que envolve, só que não desenvolve, não desenvolve liderança, não duplica, não tem duplicação, gente. Se no marketing de rede, se não tiver duplicação, não funciona. O seu negócio não funciona se depender só de você. Você vai continuar sendo um empregado, você vai continuar sendo um autônomo se você não desenvolver liderança. Então, o segredo aqui é você cada vez de uma forma mais rápida e fazendo com que essas pessoas vão para o mundo, né? Com capacitação, fazendo o seu trabalho. Então, ele sugere que você faça 5 passos nessa entrevista de planejamento. O primeiro passo vai ser você validar a decisão do seu novo distribuidor. Fala: pô, parabéns, agora você tomou a decisão mais certa da sua vida, você está sob o controle da sua vida e seu futuro vai ser brilhante. Validar, parabenizar ele por ter tomado essa decisão. Isso quebra todas aquelas eventuais dúvidas que ele tem no começo do negócio dele. Porque você naturalmente já jogou para ele a melhor notícia. Cara, você tomou a decisão mais certa do mundo. Tá? Agora você está no caminho certo, está no controle da sua vida. Ok? Segundo passo,
você ajustar as expectativas para tornar essa pessoa cada vez mais independente rapidamente, tá? Olha o que ele fala pra gente falar para as pessoas, e eu acho isso fenomenal, porque é a verdade, gente. Quando a gente é sincero, não tem meio termo. A gente tem que ser sincero, tem que ser honesto com as pessoas. A gente tem que parar de prometer o que a gente não pode entregar. A gente tem que parar de fazer com que as pessoas achem que elas vão ficar ricas em 2 meses. Isso não existe dentro do nosso negócio, tá? Chegar para a pessoa e falar, olha, você é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Se você fracassar, a culpa é sua. Se tiver sucesso, a culpa é sua. Eu nunca vou fazer por você. Eu vou fazer com você, mas nunca por você, tá? Olha que incrível. Como é que você quer que eu aja nos momentos de baixa? Porque haverão baixas, haverão momentos de altos e baixos no nosso negócio, assim como em qualquer negócio da face da terra. Quando você tiver um momento de baixa, como é que você quer que eu haja com você? Você quer que eu seja uma pessoa que deixa você ir embora? Ou uma pessoa que sempre vai te lembrar dos seus propósitos e vai tentar te ligar e vai tentar te trazer para perto? Como é que você prefere que eu tenha? Qual que você quer que seja a minha atitude com você nesse momento? Que você se afastar das reuniões, se afastar das pessoas? Sabe? É definir o que essa pessoa quer e como é que você vai trabalhar com ela. Isso é incrível, gente. Ajuda demais a expectativa, gerenciamento de expectativa. Terceiro, listar os primeiros passos. Ou seja, quantidade de produtos que a pessoa comprou, como é que ela vai trabalhar com essa quantidade de produtos, as ferramentas necessárias, então o que ele vai ter que ter na mão dele para poder trabalhar, conectar-se com os eventos, com os treinamentos e com o sistema Black. Passar para ele um conhecimento básico do plano de compensação. O cara não precisa se tornar um expert de plano de compensação no primeiro contato. Tem que saber pelo menos o básico. E um conhecimento básico de como convidar. Ensinar o cara o básico do básico de um bom convite, né? Para que a pessoa não saia por aí queimando os seus prospectos, como a gente sabe que acontece até hoje dentro do nosso negócio. Porque as pessoas são ansiosas e imediatistas, tá? Então tentar também controlar essa ansiedade e ensinar de uma forma muito rápida como é que ele pode fazer para convidar as pessoas sem queimar um contato, tá? Quarto passo, ajudar a conseguir resultados rápidos através de metas. E quanto mais rápido o seu novo distribuidor ganhar o dinheiro ou ter um resultado, mais tempo ele vai ficar no negócio. Acreditem nisso. Para muita gente, os olhos só abrem para esse modelo de negócio na hora que ganha a primeira comissão. Então façam com que essas pessoas tenham metas agressivas de curto prazo no começo do negócio, tá? E quinto, passe algumas tarefas e volte a conversar depois de cumpridas. Então, olha que legalzinho esse cronograma que ele faz. Primeiro você fala, cara, parabéns, agora você está no caminho certo. Mas, ó, eu quero ser bem honesto com você. Tudo depende de você. O sucesso e o fracasso estão nas suas mãos. Eu não vou fazer por você em nenhum momento, vou fazer com você, eu vou estar do seu lado. Mas você que vai fazer, você é o dono do seu negócio, tá? Vamos lá. Você tem que. Vamos ver a quantidade de produto que você comprou aqui. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar com esse combo. Vamos ver quanto a gente vai vender, quanto você vai consumir. Pô, você já tem folder já? Pô, vamos comprar folder no escritório virtual aqui para você poder ter. Já tem banner, já tem um computador, já tá tudo certinho? Tá, ok. Eu vou te passar agora um treinamento básico sobre o plano e um treinamento básico sobre como convidar, ok? Ótimo, vamos traçar uma meta. Quando é que a gente vai fazer a nossa primeira reunião para a gente poder buscar o nosso primeiro cliente preferencial e o nosso primeiro distribuidor? Pô, dia tal, ótimo. Essa vai ser a nossa primeira meta. Essa semana, nós vamos cadastrar o nosso primeiro consumidor e o nosso primeiro distribuidor, ok? E agora, o que eu vou fazer com você? Eu quero que você leia o livro GoPro. E, gente, eu, Cadu, demorei 4 horas para ler esse livro e demorei 2, 3 dias para ler o livro em inglês. Então, ó, leia esse livro GoPro, leia também esse outro livro aqui que vai ajudar muito o seu negócio. E aí a gente volta a conversar depois que terminar de ler esses livros. Ó, 3 dias para você ler esses livros, hein, cara? Pô, beleza. Acabou. Olha isso, gente. Já passou algumas tarefas, inclusive, que você vai voltar a conversar com ele quando ele concluir. Perfeito. Acabou, gerenciou expectativa, agendou meta, falou sobre convite, vai evitar que ele queime contato, tá? Então, isso seria uma entrevista de planejamento que ele julga que é muito importante para que você conduza o seu novo distribuidor dentro do começo do seu negócio, tá? Promover eventos é a última habilidade que ele fala que a gente tem que desenvolver. Cara, olha que incrível. O Marcos Clemente é um cara que sempre fala isso, o Marcelo Serakides é um cara que sempre falou isso, e muitas vezes a gente não deu muita importância ou não deu muitos ouvidos, né? Galera, no marketing de rede as reuniões dão dinheiro. Não só as grandes reuniões, mas as 1 a 1, as caseiras, as opens, as convenções. É assim que a gente faz o nosso negócio. Colocando gente para ouvir da nossa boca sobre o nosso negócio. É assim. Você vai ter que aprender a fazer reuniões e promover eventos,
É isso. Faz com que sua equipe lote uma Open por semana na sua cidade, você vai ver se você não vai ficar milionário. Faz com que a sua equipe faça caseiras todos os dias, mini caseiras aí, com cada um fazendo só na sua casa. Você vê se não vai ficar milionário. Faça com que as pessoas da sua equipe apresentem um a um todos os dias, você vê se não vai ficar milionário. O segredo é fazer reuniões e ser ótimos promotores de evento. Mas as principais reuniões, não tenham dúvidas, que são as convenções. São nas convenções que muita gente muda da água para o vinho. Que muita gente toma a decisão de fazer o negócio de uma forma profissional. Por quê? Porque nas convenções, as convenções fortalecem sua crença, porque você vê muito depoimento muito bacana sobre pessoas de sucesso, principalmente. Ajuda no seu conhecimento, sempre tem muita informação bacana. Recebe validação da sua decisão, porque, cara, você vê um monte de gente que tomou a mesma decisão que você, que muita gente, antes de ir numa convenção, fala, pô, será que sou o único trouxa que está fazendo esse negócio? A hora que você vai numa convenção que a gente teve a semana retrasada, você fala, nossa, tem um monte de louco igual eu, né? Então você recebe uma validação da sua decisão e você também recebe uma pressão positiva, que ele chama. Então nada mais é do que, de repente, você vê um amigo seu, um colega seu, um parceiro seu, de repente subindo num palco como bronze e você ainda não subiu no palco. Então você se pressiona de uma maneira positiva e saudável a no próximo evento, na próxima convenção, também estar subindo nesse palco junto com ele, né? Então também gera uma pressão muito positiva aí. Entendam uma coisa, gravem essas frases que a gente sempre duplicou na Mint, na Monavi. Quanto mais pessoas do seu grupo participarem dos eventos, mais dinheiro você vai ganhar na sua profissão. É isso. Olha que sim, ele conta uma história no livro que ele fala assim: ele encontrou um dos maiores cheques da empresa que ele trabalhava saindo do banheiro. Chegou assim, cara, qual que é o segredo? Ele fala para ele o seguinte: tá vendo essa sala aqui? Tem 2.000 pessoas. O ano que vem, dessas 2.000, 1.000 vão ter desistido, né? E as outras 1.000 vai continuar. O segredo é você estar entre essas 1.000 que vão continuar. E aí na outra convenção, dessas 1.000 que continuaram, 500 vão ter desistido. E o segredo é você estar entre essas 500 que estão continuando. Porque se você continuar nos eventos, de evento para evento, de evento para evento, você vai se tornar um milionário. Então, o segredo nada mais é do que você promover os eventos, estar presente nos eventos e levar o maior número de pessoas possíveis nos eventos das suas equipes, né? E para que você consiga isso, você tem que, antes de mais nada, liderar pelo exemplo. Gente, pelo amor de Deus, eu já encontrei com muita gente, e tanta gente, pô, Cadu, vai ter a convenção da empresa, mas nossa, cara, não vai dar, eu tenho que dar água pro meu peixe, eu tenho que, minha avó tá grávida, eu tenho que cuidar dela, e eu tô sem dinheiro, cara, será? Tá meio difícil. Galera, se vocês não tratarem como prioridade os eventos da sua empresa, esquece também. É isso que ele fala no livro, não sei o que eu tô falando, mas eu também acredito nisso, tá? Se você não tratar como prioridade os eventos da sua empresa, pô, babau, né? E não só as convenções, pessoal, as opens, as caseiras e tudo mais, mas principalmente as convenções. Ele fala isso, que você tem que tratar isso como prioridade em caso de morte, que nem o Seraqui sempre fala, que é sua. Você tem que estar lá. Você tem que estar em todos os eventos da empresa, porque isso vai te levar cada vez mais próximo de você se tornar um profissional e, consequentemente, ter uma liberdade financeira absurda, tá? E a segundo grande passo é você aumentar, convenção a convenção, o número de pessoas da sua equipe, né? E nunca, jamais aceitar uma desculpa, né? Jamais você aceitar um downline seu, um patrocinado seu, inventando alguma coisa de não poder ir. Porque durante muito tempo, gente, isso eu falo por mim mesmo. Durante muito tempo, as pessoas falam assim, Cadu, não vai dar pra eu ir porque eu tenho tal coisa. Eu falei, tá bom então, na próxima a gente se vê. O Cadu não vai dar. Eu falo, tá bom então, vai, já, porque tá perdendo. Não, galera, a gente tem que fazer com que as pessoas vão, né, vá aos eventos. O seu patrocinado tem que estar no evento, todo mundo tem que estar no evento, porque o segredo do nosso negócio é evento, de evento em evento. Se as pessoas estão no evento, galera, pelo amor de Deus, quanto mais pessoas você tiverem nos próximos eventos, é isso aí, William. Pessoas deixam que pequenos detalhes lhes roubem grandes oportunidades, com certeza. Então essas, pessoal, são na verdade as 7 habilidades que a gente tem que desenvolver. Vamos lá, vamos retomar uma por uma. Primeiro, encontrar prospectos. Segundo, primeiro, encontrar prospectos. Segundo, convidar. Terceiro, apresentar o produto e a oportunidade. Quarto, fazer o follow-up. Quinto, fazer o fechamento. Sexto, patrocínio responsável. E sétimo, promover eventos. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se tornar profissional, especialista apenas nessas 7 habilidades, ok? Para fechar o treinamento, ele fala uma coisa muito interessante. Tudo que tem valor leva tempo para ser construído.
Então, a maioria dos posers são aquelas pessoas que entram e já querem recuperar o investimento no primeiro mês, querem ter lucro no segundo mês e querem ficar milionário no terceiro mês. Gente, por favor, a sua expectativa não pode ser essa. Essa não é uma realidade dentro do nosso negócio. Pô, Cadu, não dá para ficar milionário em um ano? Tem gente que ficou. Claro que dá, mas, gente, é um ponto fora da curva. Tomara que um de vocês aqui seja esse ponto fora da curva, mas é muito difícil. É muito difícil que aconteça. O que o Eric Worre fala, que, primeira coisa, você tem. Não adianta, porque muita gente às vezes ganha muito dinheiro em curto espaço de tempo. Ah, gente que bateu o Gold no primeiro mês, bateu o Gold Ruby em 2 meses. Mas não adianta, o seu cheque volta ao que você é. Porque se você crescer muito rápido e você não conseguir crescer como pessoa na mesma velocidade que o seu negócio cresceu, a tendência é que o seu cheque, suas comissões, volte na mesma altura que você é como pessoa. Não adianta, galera. Não adianta. Então, o interessante não é que você cresça muito rápido, porque a tendência de quem cresce muito rápido é que caia muito rápido também. A tendência é que você cresça aos poucos, mas para sempre. Olha que lindo, né? Você estar em constante crescimento e o seu crescimento profissional acompanhado pelo seu crescimento pessoal, onde você vai ter músculo para segurar de repente o crescimento do seu negócio. Porque de que adianta você ter hoje você em 2 meses criar uma equipe com 100 pessoas, você não tem nenhum conteúdo para passar para elas. Você nunca fez uma open às vezes, você nunca deu um treinamento, você não tem nenhum conteúdo para poder passar para elas. De que adianta você crescer assim tão rápido? Não significa que você não precisa crescer rápido, significa que você tem que entender o conceito, que é mais importante você crescer de pouco a pouco, mas para sempre, do que você crescer rápido e às vezes não está preparado para sustentar isso, né? E ele usa muito a fórmula 1-3-5-7, que eu também já falei em alguns treinamentos anteriores meus. O que é a fórmula 1-3-5-7? Ele fala o seguinte, que se você trabalhar um ano consistentemente, então entenda uma coisa, não é trabalhar um ano, é trabalhar um ano de forma consistente. Porque eu tenho muita gente na minha equipe que está aí há mais de um ano no negócio, só que até hoje não trabalhou consistente. Acha que fez, é poser, né? Acha que trabalhou, acha que fez, mas não fez nada em um ano, né? Então, é trabalhar de um ano de forma consistente. Se você fizer isso, você vai se tornar competente e lucrativo, tá? Se você trabalhar 3 anos de forma consistente, você vai poder se tornar full time dentro da sua profissão. Então aqui fica a dica para aqueles que em 2 meses quiseram largar o que fariam, o que faziam no tradicional. É claro que é o sonho de todo mundo trabalhar só com esse modelo de negócio, porque ele é incrível, né? Mas calma, gente. Calma, porque às vezes não é a hora de você tomar uma decisão tão precipitada assim, tá? 5 anos de trabalho consistente, você vai ganhar seus primeiros milhões de dólares ou de reais, né? Então isso é muito bacana. Olha que legal. Antes de você se tornar um especialista, você já vai estar acumulando seus milhões. Enquanto você está se profissionalizando, você já vai estar acumulando dinheiro. Você vai estar ganhando dinheiro dentro do seu trabalho. Não é aquele negócio que nem a faculdade que você vai ficar aí 5 anos, 6 anos, às vezes 10 anos estudando, não ganhando um puto e só gastando dinheiro, na verdade. Então, dentro nesse modelo de negócio, você vai estar ganhando muito dinheiro à medida que você está se profissionalizando, né? E com 7 anos de trabalho consistente, você vai se tornar um especialista. Aí, galera, a sua renda residual, sua renda estratosférica, sua renda bilionária está construída, né? Seus netos estão aposentados, tá? Então, trabalhe com essa fórmula e tenha essa visão a longo prazo, de 1, 3, 5, 7. Não queira se tornar um especialista em um ano, porque isso aí não dá para ser feito. Não adianta, ninguém não se torna especialista em nada em um ano, gente. Entendam isso, tá? E respeitem, tenham paciência, tenham resiliência. Não sejam tão imediatistas e tão ansiosos. Deem tempo ao tempo. Vão construindo o seu negócio aos poucos. Vão desenvolvendo as habilidades e vão praticando e repetindo cada vez mais as habilidades. Porque cada vez mais você vai estar mais perto de atingir os seus objetivos e a sua liberdade financeira, ou a sua liberdade de escolhas e tudo mais, tá? Então dê tempo ao tempo, só que também não se engane. Um ano de trabalho consistente. Por isso que eu fiz questão de colocar o consistente no slide. Que enquanto tem gente fazendo de 3 anos, 5 anos de trabalho muito consistente, tem pessoas que estão aí há 2, 3 anos que não trabalharam de verdade até agora, né? Então agora ou coloca a mão na massa, ou então, meu amigo, vira consumidor de produto, participa dos eventos, não se engana que você, infelizmente, não vai conseguir construir aquilo que você quer dentro desse modelo de negócio, tá? E para finalizar, como é que a gente vai aprender isso tudo? Olha que legal.
O aprendizado dentro do nosso modelo de negócio é uma soma de experiências, então é tudo muito empírico, é tudo muito na prática. Como eu já disse no meu primeiro slide, é tudo prática, prática e repetição. Então, vamos lá, modele comportamentos, copie pessoas que já tiveram resultados, pessoal. Não tentem inventar o seu jeito. Faça o jeito que já deu certo, copie as pessoas que já têm algum resultado a você poder seguir, tá? Estude áudios, livros, vídeos, convenções, eventos, estude, gente, adquira conhecimento. Cuidado com as distrações. Não deixem pessoas te distrair. O mundo é repleto de distrações. Você tem que focar em fazer as habilidades. Quais são as habilidades? Aquelas 7 lá. Vamos lá de novo, para ver se todo mundo pegou. Primeiro, encontrar prospectos. Segundo, convidar. Terceiro, apresentar o plano ou os produtos. Quarto, fazer follow-up. Quinto, esqueci o quinto. Fazer follow-up. Quinto, fazer o fechamento. Sexto, patrocínio responsável. E sétimo, ser um bom promotor de evento. Então, essas 7 habilidades são fundamentais agora que você tenha foco, tá? Suas amizades. Olha o que ele fala, pessoal. Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou me tornar um bom profissional? Ele fala o seguinte, ó. Afaste-se dos tóxicos, limite os negativos e aproxime-se dos que agregam valor. Ele não usa exatamente essa frase assim, mas eu fiz um resumo do que ele disse ali num parágrafo. Afaste-se dos tóxicos, aquelas pessoas que te contaminam, que só te colocam para baixo. Limite os negativos. Então, em nenhum momento você deixa aí passar muito tempo com os negativos, não, porque eles também não fazem bem pra gente. Eu sempre brinco que tem muito negativo hoje na minha vida que só serve pra gente poder trocar ideia e falar de futebol, né? Porque não agrega em mais nada na minha vida. E são pessoas que eu amo, que eu gosto muito. Eu não deixei de amar essas pessoas. Mas hoje o meu contato com elas é estritamente para falar de futebol e fazer um churrasco, né? E hoje eu me aproximo das pessoas que realmente me agregam valor. Você reflexo das 5 pessoas que estão mais próximas a você, né? Ensine. Olha que interessante, galera. Eu vejo pouca gente hoje dando treinamento. Então, quanto mais conteúdo você tiver, quanto mais experiências positivas você tiver, porque não existe experiência negativa, né, gente? Toda experiência é positiva, porque você aprende alguma coisa, certo? Então, ensinar é uma das melhores maneiras de se aprender, gente. Então, deem treinamento, ministrem treinamento para suas equipes, peçam para algum crossline. Pô, posso fazer um treinamento aqui? Tenho uma ideia aqui de fazer um treinamento. Pô, eu li um livro, eu quero falar sobre ele. Porque quanto mais você está ensinando, mais você está aprendendo. É muito interessante isso, né? Eu já dei, acho que na minha vida como advogado, eu dei 3 aulas e me ajudou demais nessas 3 aulas só que eu dei, né? Então, oriento muito que quanto mais você treina. Pô, eu, por exemplo, demorei horas para poder fazer esse treinamento para vocês hoje aqui. Aprendi pra caramba, né? Tive que reler muitas vezes o livro, né? E atitude. Atitude, vocês sabem que é o meu sobrenome, né? Eu acredito que você pode ter tudo. Se você não tiver atitude, esquece, o negócio não vai acontecer nunca, né? Então não espera por resultado. Não espere, aliás, não espere pelo conhecimento. Eu vejo muita gente que tá aí, não, porque agora eu tô estudando, tô com agora umas ideias, eu tô aí, agora acho que é diferente o que eu tenho que fazer. Galera, pelo amor de Deus, você não tem que esperar mudar o mundo para você poder fazer alguma coisa, galera. Faz. Nosso negócio é empírico. Você tem que colocar o negócio na prática. Você tem que fazer, cara. Você vai absorvendo um monte de experiência e você vai melhorando, e você vai melhorando, você vai melhorando, você vai melhorando, você vai melhorando. E é assim que o nosso negócio é construído, é assim que um bom profissional é construído, agindo. Tem esse negócio não de você ficar só afiando o machado. Quem só afia o machado cansa o braço, né? E aqui, tenha medo de não agir e viver uma vida com apenas parte do seu potencial. Eu achei isso incrível que ele falou também. E ele fala o seguinte: planeje, faça, revise. Planeje, faça, revise. Ou seja, quer fazer alguma coisa? Traz um planejamento, faça isso e depois você vê o resultado. Não foi legal, vou ter que melhorar determinada coisa. Planeja de novo, faz de novo e revisa de novo. Planeja, faça e revise. Muito interessante também esse método para que vocês possam aplicar no seu dia a dia, no seu negócio, tá? Esse é o último slide, não, o penúltimo slide da minha apresentação. Isso aqui, para mim, foi incrível quando eu li isso na versão em inglês. E agora, quando eu li em português, eu quase chorei, né? Porque eu falo isso aqui para todo mundo. E foi muito legal ter visto isso no livro do Eric Worre, né? Porque não adianta, gente.
Por mais que seja uma comunidade muito boa de se viver, que a gente é feliz, que a gente ama as pessoas envolvidas, que a gente ama os produtos, cara, se você quer vencer na vida, você vai ter que trabalhar muito duro. Não adianta. Eu costumo dizer que o sucesso é medido pela quantidade de suor que você vai derramar. Esquece, galera, não, esquece, não vive naquela utopia de que as coisas vão acontecer, de que, ai, que Deus, porque, gente, as marcas como é que é, Betão? As marcas os passos do deserto não foram deixados por pessoas sentadas. Não adianta, a gente tem que levantar, a gente tem que trabalhar, galera. O nosso trabalho é trabalhar, é isso. O nosso negócio tem que trabalhar, tem que colocar a mão na massa. Tá? Então não se enganem, não achem que o nosso negócio, se você não trabalhar duro, e é trabalhar duro, não é se enganar, que o negócio vai acontecer. E aqui eu vou deixar essa frase para que eu vou ler para vocês essa frase pequena aqui, porque marcou muito para mim essa frase, tá? O marketing própria pessoa que me tentou me intoxicar. Isso aí, Gisele, rebenta. O marketing de rede não tem a ver com a sorte, nem com timing, posicionamento ou cadastrar aquela pessoa mágica para que o tornará rico. A liberdade é possível, mas não vem de graça. É preciso trabalhar duro para manter-se consistente enquanto o mundo tenta distraí-lo. É preciso trabalhar duro para aprender as habilidades necessárias para o sucesso a longo prazo. É preciso trabalhar duro para se tornar o líder que nasceu para ser. Algumas pessoas no marketing de rede ficam infelizes ao perceberem que precisam trabalhar. A maioria delas entra para algum tipo de aventura. Ao vivenciarem experiências dolorosas, fogem. Seja diferente. Pode ser trabalho duro, mas é prazeroso. E é a melhor forma que conheço para que alguém comum desfrute da verdadeira liberdade. Então, porra, até arrepiou aqui, galera, porque é isso aqui. Isso aqui resume o que a gente tem que fazer. Vamos abaixar a cabeça e vamos trabalhar, galera. Não tem essa de ficar filosofando, de ficar viajando. Nosso negócio é trabalhar. Baixa a cabeça e trabalha. A gente vai melhorar a cada dia. Cada dia a gente vai melhorar mais. E não se preocupem com os negativos. E não se preocupem com os outros. Você está no caminho certo, você está na decisão certa. Agora depende de você, brother. Depende de que vocês aqui tomem essa decisão. Se vocês tomarem a decisão mais correta da vida de vocês, que é trabalhar duro usando essa ferramenta, a vida de vocês vai mudar, tá? Vai valer a pena. Vai valer demais a pena, porque vale a pena esse negócio. Mas para mim já tá valendo muito a pena, porque eu tô num processo de evolução e enquanto eu tive esse processo foi muito prazeroso e eu tô construindo muita coisa muito bacana. A carreira que a gente constrói é incrível. A liberdade que a gente usufrui é fantástica. Vocês vão usufruir de tudo isso, eu vou trabalhar para ajudar vocês também nisso daí. A vida que vocês tocam, a vida das pessoas que você toca. Então você vai impactar positivamente milhares de vidas. Pessoas que você encontra, que você acaba se conhecendo. Gente, os melhores amigos estão aqui dentro. Vocês vão conhecer os melhores amigos das suas vidas aqui dentro desse negócio. Os lugares que você conhece, para quem ama viajar, vocês vão conhecer todos os lugares do mundo. Lugares que você vai pagar para viajar, para conhecer, lugares que você vai a trabalho para conhecer, lugares que você vai ganhar da empresa para conhecer. Então, você vai viajar para os lugares mais maravilhosos desse mundo e para os lugares mais diferentes desse mundo que você nunca imaginou que você ia conhecer. As causas com as quais você contribui, Projeto MOR e tantas outras pessoas que a gente vai ajudar, tantas outras crianças e pessoas necessitadas e atos de bondade de forma geral. Tudo isso daí está dentro desse modelo de negócios também. Não só o Projeto MOR, mas principalmente o Projeto MOR, mas principalmente as pessoas de forma geral, o ser humano, a humanidade, o meio ambiente, a cidadania, o próximo. Né? O maior lema da minha vida é não fazer mal para o próximo. Né? Porque se eu não faço mal para o próximo, eu estou vivendo bem. Né? Então eu não faço para o outro que você não quer que faça para você. Agora, se a gente continuar pregando cada vez mais isso, a gente vai estar fazendo algo muito bom para o mundo, né? E a pessoa que você se torna no processo, principalmente. Isso é o mais importante. Não é o quanto você ganha, não é os lugares, é a pessoa que você se torna, tá? Então, galera, eu desejo do fundo do coração, do fundo do meu coração, que hoje vocês definam e decidam dentro de você mesmo, que hoje foi o seu primeiro dia da sua nova vida.
né? Porque hoje você vai decidir se transformar num profissional de marketing de rede. Eu acho que é isso que vocês hoje têm que tomar essa decisão. Esse treinamento eu dei para que as pessoas aqui, que já chegou a ter 180 pessoas, mas que vocês possam realmente tomar a decisão hoje de mudar a trajetória da sua vida, né? De você pegar essa ferramenta, o poder que essa ferramenta tem, colocar ela em prática, trabalhar muito duro, porque os próximos anos serão incríveis, tá? Eu estou vendo aí que tem muita gente com muita dúvida. Eu vou pegar aqui um pouquinho para ler o que as pessoas estão falando. Espero que eu tenha ajudado. Espero que eu tenha de qualquer forma impactado positivamente aí nessas 2 horas o seu negócio, a sua pessoa, o seu profissional, o profissional que você é. E se realmente eu pude ajudar, muito obrigado. Eu tenho certeza que a energia foi recíproca, porque eu estou super aceleradaço aqui do outro lado da tela. Passou a energia de vocês por aqui. E é isso aí. Vambora, contem comigo, tomem a rédea da sua vida e daqui para frente, galera, trabalho duro e vamos arrebentar, tá? Vamos arrebentar porque o céu é o limite. Um beijo no coração de vocês. Valeu e obrigado pela companhia até essa hora. Valeu? Beijo.